Esotérico. Satanismo. Espíritos satânicos do Grimorium Verum. E a Trindade Satânica. 1. O assunto hoje à noite são significados esotéricos, especificamente dos espíritos menores. Descrito no Grimorium Verum. É minha convicção que os grimórios fazem. Nem sempre significa o que eles dizem. Há, antes, outro significado que deve ser encontrado nas entrelinhas, por assim dizer, ou naquela esfera fora das palavras. A esfera da experiência. Se for esse o caso, os grimórios podem fornecer chaves para outros mundos, os mundos sugeriram, mas não totalmente descritos. Eles podem ser promovendo mais do que satisfazer prazeres carnais como riqueza, saúde, sabedoria e amor. Este livro está escrito com essa suposição à tona. Que existe um significado esotérico por trás dos vários espíritos sombrios e satânicos. Dado em certos velhos grimórios, talvez seja uma questão de controvérsia para alguns. Muitos insistem em uma abordagem literal e rígida dos grimórios. Isso é. Não é minha intenção de mudar de ideia. Eu acredito na constante e o desejo não examinado de influenciar os outros é um tipo de doença mental. Sociedade. Seria melhor sem ele. Não sinto necessidade de discutir minha posição e, em vez disso, apresente este trabalho como um alimento simples para o pensamento. Pegue o que você deseja. E deixe o resto. O verdadeiro teste de se os grimórios sugerem uma realidade maior não declarada em seus. O texto está na performance da própria magia. Em outros trabalhos que mostrei, descreveu um método simples pelo qual os espíritos podem ser evocados, um método não envolvendo as compras e processos insanas. Exigir. Ao usar esses métodos menos extravagantes, qualquer pessoa que tenha uma propensão por ver espíritos pode induzir essas visões. E não apenas visões, mas feitiços como. Bem. No entanto, o intrépido feiticeiro vai desejar mais do que feitiços e estranhos visões. Eventualmente, o caminho da magia se transforma no domínio do místico. A Índia desenvolveu isso em maior extensão do que no Ocidente, mas não há nada nos impedindo de desenvolvê-lo ainda mais. Nós já tivemos nosso próprios listas de espíritos especiais, seus celos, suas funções etc. E como todos decorre de uma realidade paranormal, para encontrá-los até brevemente nos concede um vislumbre de uma realidade mais ampla. Conjurar, no entanto, é muito mais do que solicitar um espírito para cumprir uma tarefa desejada para você conjurou. A experiência de um real. A presença espiritual só pode mudar você e, embora você possa ser atraído em magia por suas promessas de sexo, vingança e riqueza, esses assuntos se tornam bastante secundário quando você percebe que há muito mais a ser ganho. Magia. Encontros com espíritos podem ser comparados a um leve psicodélico. Experiência, apenas sem nenhuma alteração química envolvida. E se você incorporar sonho controlado e devaneios meditativos em sua conjuração, os psicodelia podem em breve ir de leve a severa. Portanto, concluo que nós pode ser ainda mais profundo, usando esses encontros com os espíritos como um meio de autotransformação e obtenção de gnose profunda, conhecimento, na natureza da natureza. Realidade em si. Mas você nunca saberá a menos que tente por si mesmo e faça isso diligentemente. Quantos livros foram escritos que assumem que o leitor deve confiar neles e nunca ver? Faz-se é um casaco para os idiotas. Somente a visão concede. Oh! Não posso entender por que alguém gostaria de colocar um conjunto de inteligentes ou convidando pensamentos em sua cabeça, mas nunca ganham uma ideia de se eles são verdadeiros ou não. Espero que você não seja tão inerte. Para tirar o máximo proveito deste livro, você deve evocar esses espíritos e fazê-lo muitas vezes. Embora eu não descreva como conjurar neste trabalho, eu tenho escrito outros livros sobre o assunto, e há outros autores que têm apresentou métodos simplificados semelhantes e igualmente úteis. Se meus métodos fizer não funcionar para você, e você deve se esforçar neles, você pode encontrar outro conjunto de métodos que fazem. Mas não aceite nada sobre a fé, nada. Descubra para você mesmo. Qualquer coisa menos é religião. O que está dentro das páginas do Grimorium Verum é nada menos que uma forma europeia muito tardia do tradição mágica perene, e seu poder, nas mãos certas, é bastante notável, como você verá. Aproveite e boa sorte. 2. No Grimorium Verum. O Grimorium Verum é um grimório da magia satânica. O título é latino para o verdadeiro, verum, grimoire. A palavra grimório significa gramática, mas implica especificamente um livro de feitiços e encantamentos mágicos. O Grimorium. O próprio Verum apresenta uma hierarquia satânica completa, bem como meios por que para conjurar os espíritos nessa hierarquia. Seu grimório paralelo mais próximo é o Grande Grimoire. Não se sabe ao certo quem escreveu ou quando foi escrito. Professa ser escrita e publicada em Memphis, Egito, por alguém chamado Ali Implora em 1517, mas isso é duvidoso. Também afirma ser traduzido do hebraico por um jesuíta dominicano chamado Plangeri. Jesuítas e dominicanos são duas ordens diferentes, é claro, mas não estou bem versado na imbecilidade do catolicismo romano para saber se você pode se juntar 2 de cada vez. De qualquer forma, as origens professadas do Grimorium Verum são ridiculamente implausível. Provavelmente não foi escrito em latim, inicialmente. Muito menos hebraico, mas francês ou italiano. Como muitos grimórios, é embrulhado em um pano bem feito de engano, além de uma infinidade de instruções e diversões desnecessárias. Grimóires antigos são livros fechados. Exceto para aqueles que sabem ver além do significado literal e inúmeras requisitos espúrios. Sinceramente, além de algumas pepitas de aforística, sabedoria e associações astrológicas, as únicas partes de qualquer grimório que
São necessários os nomes dos espíritos, suas funções e seus selos. Usando métodos simplificados, que eram conhecidos nos círculos cerimoniais antigos. Um mágico pode então evocar os espíritos desejados. O Grimorium Verum é típico a esse respeito, mas sua força e poder reais surgem da estética dos espíritos envolvidos. Alguns sem dúvida terão cuidado com um Grimoire satânico. Não são tais grimóios puramente por fazer o mal. Seus espíritos são realmente demônios e o trabalho de tais grimóios é, em última análise, destruir a si mesmo e aos outros, não é? Por quê? Alguém em sã consciência se envolveria nessa? Para isso, respondo, se os espíritos do Grimorium Verum são realmente maus, isso significaria que o Deus bíblico é bom. Mas atrocidades bíblicas são facilmente pesquisado por qualquer pessoa com uma conexão com a internet e até um olhar superficial. No registro bíblico revela o Deus Yahvé ou Jeová para ser como Bloodthirst, como qualquer representação de Satanás por qualquer história em quadrinhos. O Deus da Bíblia mata milhões, comanda sacrifícios de sangue, tem que as pessoas escolhidas tomam escravos sexuais. Torna a escravidão legal, etc, etc. Se Satanás é um oposto disso, devemos imaginar Satanás para ser muito bom. Ou, pelo menos, um adversário do meu adversário é meu aliado. Duvido que preciso dedicar algum tempo para convencer meus leitores disso, mas há alguns que ainda podem ter uma visão negativa de goético e satânico. Espíritos, preferindo o angelical. Como eu apontei no meu trabalho em Goetia e Teologia, muitos dos espíritos goéticos são simplesmente divindades pagãs antigas. A menos que você se inscreva no Judeo Christianity, você não tem motivos para suspeitar eles de serem maus ou demoníacos no sentido tradicional. Os espíritos no Grimoire Verum geralmente têm a mesma herança. Para manter o sistemas de idosos de charneca de adoração de estrelas, ocultistas na Europa foram forçados transmitir esses sistemas em novos termos ou perseguição ao risco. Como o cristianismo e o Islã conquistou lentamente a paisagem, a linguagem dos anjos e demônios. Tornou-se proeminente, em vez da maneira mais antiga de descrever deuses e deusas como tendo vários poderes, tanto bem quanto mal. No entanto, isso não é para diga que os novos sistemas foram arbitrários em termos de classificação no. Ao contrário, os espíritos que inclinavam-se para o futuro eram intitulados angelical. Enquanto os espíritos do passado, e que dão conhecimento especialmente do passado, foram denominados demoníacos. Mas ambos os tipos são simplesmente espíritos no normativo senso. E enquanto ambas as classes são hábeis em trazer resultados materiais para manifestação, eles, às vezes, fornecem tipos separados de conhecimento. Espíritos do passado, diga o que é e o que foi, enquanto os espíritos do futuro dizem o que será e o que você pode se tornar. O primeiro desce e o último ascende, mas ambos são tão inofensivos ou prejudiciais quanto o feiticeiro permite. Como em todo o poder, a magia não é inerentemente boa nem mal, e o mesmo se aplica aos espíritos, discretos, angelicais ou não. Por causa disso, isso faria bem em olhar para os significados mais profundos dos espíritos do passado. Dimens, e veja o que eles podem nos dizer sobre nossa realidade. No ato conjurador, os espíritos são encontrados através de uma alteração em acordar consciência, uma alteração que permite ver. Existem maneiras mais profundas encontrá-los, como o Dream Yoga, mas conjurar é o mais comum método e é o método preferido dos ocultistas ocidentais ao longo da história. Uma vez conjurado, um espírito pode ser solicitado a executar tarefas desejadas, bem como para dar insight. Esta é, em resumo, é a doutrina da evocação espiritual, também conhecido como conjuração ou convocação. Mas qual é o significado de um espírito? Como uma entidade consciente, eles dão olhe para um nível de realidade mais bem definido como o mundo do mundo. Alguns associam isso com o diabolicismo, mas isso se deve a um mal entendido fundamental. Os submunicípios são simplesmente aquelas esferas sobre as quais a superficialidade de nosso o mundo atual é baseado. Um princípio como a gravidade, por exemplo, é etherworldly comparado ao que a pessoa comum experimenta. É verdade que ele experimenta a gravidade, mas ele não tem ideia direta dela como uma lei totalmente perversa que governa a matéria. Ele pode ver seus efeitos. Mas se ele ganhasse um encontro paranormal com ele através de uma gnose especial, ele entenderia isso em seu aspecto subterrâneo. E como a gravidade representa um princípio do passado. Isto é, um princípio desenvolvido nos estágios iniciais do universo. Desenvolvimento, é semelhante aos espíritos goéticos e satânicos, sendo um ícone imaterial do que era. O Grimorium Verum é um grimório que ensina a acessar a tal espíritos. Mas existem muitos grimórios que fazem isso, não todos. Necessariamente europeu. Se utilizado com sabedoria e sinceramente, pode abrir as portas de percepção, e isso é verdade para qualquer trabalho mágico legítimo. Claro. Alguns terão problemas com o que constitui um livro legítimo da magia, mas a prova está sempre no desempenho e em nenhum outro lugar. Se você não tiver já adquiriu uma cópia do Grimorium Verum, aconselho que você o faça. Se você quer tirar o máximo proveito deste livro presente, você deve lê-lo lado a lado com o Grimorium Verum e depois realizar experimentos para conjurar o espíritos descritos. As ideias que apresento podem ser interessantes para a cadeira de braço teórico oculto, mas a menos que você verifique por si mesmo, tudo dito aqui pode. Além disso, seja pura ficção ou fé sem sentido. Ficção é boa e eu li com bastante regularidade, mas a magia é uma daquelas áreas preciosas da vida onde está bom tanto como ficção quanto como fato. Ninguém que encontra o Grimorium Verum interessante é incapaz de ver se não há algum mérito, não? Qualquer um pode realizar rituais com base nele e ter sucesso. É uma porta aberta.
É o tarefa do feiticeiro de passar. Mas vamos continuar. 3. Espíritos e astrologia. A tradição ocidental é principalmente astrológica em perspectivas, datando de volta ao cultos estelares da Babilônia, Egito e Fenícia. É minha visão pessoal que os indo-europeus, dos quais os gregos, persas e índios são os mais exemplos influentes, historicamente, até a ascensão dos latinos, prejudicados um cultus estelar bem desenvolvido até que eles entraram em contato com o semítico, Sumero-Dravidian e African Star Cults. Até os babilônios semíticos e os fenícios podem ter falta deste mito no começo. É assim para os sumérios de que devemos procurar como a fonte final do ocidental. Tradição, que inclui a Índia. No coração do mágico indo-europeu. As tradições são a esfera suméria decididamente não europeia. E enquanto isso, é verdade que mais tarde indo-europeus começaram a perceber seus próprios deuses e deusas em termos de formas astrológicas sumérios, isso não significa que os gregos, hindus, latinos, persas etc. eram inicialmente adorados do estrelas. Pelo contrário, além da adoração do sol e da lua, thunder gods e outros espíritos da natureza eram frequentemente preferidos aos luminares. O Vedas, Zendavesta e outras obras antigas testemunham isso. Qual é a realidade? Faça o sol, lua, estrelas e planetas realmente um significado oculto. Eles decidem nosso destino, como a astrologia ocidental ensina. Quando os espíritos, angênicos, demoníacos ou não, são encontrados para corresponder a energias puramente astrológicas, é uma correspondência inata ou inventado? Confesso que não sei a resposta para essas perguntas. Está claro para mim que os espíritos são objetivamente reais, eles não são inventors da imaginação. Suas personalidades, hábitos e desenhos são independentes da mente do feiticeiro. Certamente, os neófitos geralmente evocam sua própria imaginação, mas em a prática da magia, o Rubicon é eventualmente cruzado e o feiticeiro começa a interagir diretamente com forças além de si mesmo. É inevitável, muito. Uma luz da varanda ligada o suficiente e as mariposas se aglomeram nela. Evocar o seu próprio imaginações por tempo suficiente e, eventualmente, um ser além da mente vai manifestar-se a você. Ainda assim, o significado preciso da astrologia está além de mim. Eu não acredite no destino, como é tradicionalmente ensinado, pois não sou determinista. No entanto, eu testemunhei eventos em primeira mão que parecem ter correspondeu a eventos astrológicos. Eu também pratiquei geomântico adivinhação há algum tempo e vi as leituras mudarem em conjunto com a mudança de eventos. O que isto significa? Se eu fosse forçado a dar um modelo, eu diria isso, e diz isso de maneira bastante provisória: as esferas celestiais têm uma influência mágica objetiva sobre as coisas terrenas. No entanto, não está definido em pedra. Existem outras forças em ação que podem combater ou alterar isso. Influências. As esferas celestiais não são decisivas, mas sua influência está lá. Espíritos de todos os tipos parecem ter uma relação parasitária ou simbiótica com essas influências. Talvez um espírito exista independentemente dessas influências, mas só pode agir em conjunto com eles. Por exemplo, um espírito pode ser impotente para entrar em nossa realidade terrena, a menos que entre em um desses celestes fluxos de influência. Assim, por exemplo, o espírito conhecido como Klepot deve passeie por um riacho lunar para interagir com os seres humanos e executar sua magia. Klepot é, portanto, classificável como um espírito lunar, pois a lua é sua corrente. Da mesma forma, Frimost requer um riacho venusiano, e assim por diante. Isso faz sentido para mim, provisoriamente, mas eu poderia estar enganado. Pode muito bem ser que o celestial esferas são próprios enxames de muitos espíritos agindo como um único coletivo e mente unificada. Membros individuais do enxame podem se ramificar e envolva-se em contato terrestre com o feiticeiro. Ou pode ser uma realidade que eu sou inteiramente inconsciente e nem começou a suspeitar. Seja como for o caso, também está claro que nem todos os espíritos são especificamente astrológicos. Muitas áreas assombradas fora das esferas da influência celestial, e algumas são meramente sencientes. Criaturas da Terra que estão desencarnadas. Sutcubi e Incubi. Como exemplo, são bastante ativos às vezes e podem não ter um astrológico claro aspecto para eles. Alguns acham que também há uma diferença entre elementar e astrológica. Espíritos. Um exemplo de espírito elementar é um espírito de água, ar, fogo, etc. ainda. Os elementos também têm correspondências astrológicas inerentes a eles, então essa distinção não se mantém bem na minha opinião. Planetas. Sol. O Sol é o rei brilhante do céu, governando toda a autoridade, o eu egoísta, revoluções e renascimento, bem como uma série de outras coisas. Enquanto os antigos nem sempre estavam cientes de que a Terra girava ao redor do Sol, eles certamente estavam cientes do destaque físico e da necessidade do Sol como atenção de energia e vida. Esotericamente o Sol recebeu o mesmo interpretação, sendo a alma da violência justa, poder brilhante, o rei em guerra, doador da vida e da divindade, ó brilhante todo o primeiro, nem cuidadoso nem sábio. Seu metal é ouro. Lua, como o Sol é o rei, a Lua é sua rainha. Ela é gentil e luz serena de tempo que, no entanto, preenche a mente com loucura, loucura e desarranjo quando ela é mal grande. Enquanto o Sol da vida é a Lua. Quem governa a gestação, cuidando do fluxo da vida como seu jardim de ciência. Ela também regras sobre a intuição, sonhos, feitiços, etc. e ela representa o emotivo e eu inconsciente, em contraste com o ego profundo do Sol. Ela é particularmente
Ressonante para mulheres e ritos de magia, especialmente a magia folclórica, ou a magia de as subclasses. Cuidado e sábio, ela é a mãe brilhante, embora ela. A luz é de natureza silenciosa, sem o barulho constante do sol. Seu metal é prateado. Marte, o planeta da luta, guerra, força, justiça, violência, assassinato. Derramamento de sangue, trazendo todas as coisas para a força sagrada ou uma ruína vergonhosa. Cataclismo, guerra e luta pertencem a ele, e ele é tão vermelho com derramamento de sangue. Um planeta de guerra, ele domina até o Sol e Saturno em termos de força. Além da guerra e das lutas, Marte também governa os metais. Particularmente ferro, mas como ele é uma emanação do Sol, o ouro também pode ser usado. Mercúrio, o filho único do Sol e da Lua, combinando os atributos de tanto em uma forma sem sexo quanto na forma de um hermafrodita. Mercúrio é o mensageiro do divino, o governante do intelecto, senhor das cartas e patrono da feitiçaria. Tudo o que é estudioso, frugal, calculista e eloquente pertence a Mercúrio, pois quando o Sol está voltado para fora da luz e a Lua, o olhar para dentro é combinado, uma nova realidade é formada, a realidade de pensamento, manifesto como conceitos, literatura e linguagem. Mais sobre isso explicado enquanto olhamos para os vários espíritos. Fiel ao seu homônimo, seu metal é Mercúrio, mas o cobre também pode ser usado. Júpiter, o planeta da riqueza, esplendor, expansão e alegria, Júpiter é o rei benéfico do céu em seu aspecto mais sereno. Tudo o que causa seres para florescer, estar em paz, conhecer a segurança, sentir a vida e para as posses acumuladas, necessárias ou não, estão sob o poder de Júpiter. Dele, a magia é quase totalmente favorável, o que é, ou seja, em casos em que o aumento não é desejável. Júpiter também é lunar no sentido de que certo, as qualidades da Lua são elevadas nele. A Lua, por exemplo, pode levar a paz tranquila e interna, mas Júpiter estende essa paz para fora para o mundo circundante, deixar o ambiente externo se tornar igualmente pacífico. Seu metal é normalmente estanho, mas a prata também pode ser usada, de acordo com o seu herança lunar. Saturno, às vezes masculino, às vezes feminino, às vezes não, Saturno é o régua sombrio do tempo, prisões, envelhecimento, escravidão, ou trabalho, e morte. A antítese de Júpiter de várias maneiras, as funções mágicas de Saturno são frequentemente negativas. Embora Saturno possa ser usado para estabilizar condições favoráveis, se usadas com sabedoria. Um planeta frio, de movimento lento, Saturno incorpora contração e limitação e sua representação mais comum, quando masculina ou neutros, é um velho sombrio ou esqueleto com capuz com foice. Embora possa parecer contraintuitivo, Saturno deriva do Sol, esotericamente, e pode ser considerado como o Sol. Poderes destrutivos enegrecidos e resfriados na cabeça de uma morte. Marte é tumulto. Considerando que Saturno é decaimento lento. Mas ambos simbolizam o destrutivo do Sol. Poder. Como tal, embora o metal de Saturno seja o chumbo, o ouro também pode ser usado. Caput e cauda draconis, a lua em eclipse, ou tomada pelo dragão leve. Caput é a cabeça do dragão e cauda é o rabo do dragão. Esses dois representam a lua em seus modos mais estranhos, revertendo o natural ordem das coisas em algo bastante inesperado. Caput, a cabeça, geralmente. Isso faz isso favoravelmente, enquanto cauda o faz através do grave infortúnio. Os aspectos não sensíveis, alucinatórios e aleatórios da existência são governados por esses dois, desenhando sua energia da lua e desviando-a para formas distorcidas. Para transmitir seu significado de uma maneira mais concreta, Júpiter concederia um negócio saudável e bem-sucedido a um homem, enquanto Caput Draconis concederia riqueza através de uma estranha sequência de sorte. Saturno mataria lentamente um homem com doenças degenerativas ao longo de um ano ou mais, enquanto Cauda Draconis teria seu coração devorado por um raro parasita, morrendo dentro de um período de 2 semanas. Tudo o que é milagroso e inexplicável, seja alegre ou aterrorizante, está em suas mãos. Na verdade, tudo. Espíritos possuem uma parte desses dois em algum grau, para a própria aparência de espíritos no mundo da carne é uma coisa muito estranha e inesperada, tendo afinidades com loucura, insanidade e transgressão. Espíritos não frequentemente corresponder a um ou outro diretamente por esse motivo, e frequentemente enfrenta outros aspectos astrológicos. No entanto, é possível evocar essas forças diretamente usando figuras geomânticas. Mas isso é um tópico para outra hora e outro livro. 4. Essência e atributo. Há outro aspecto da conjuração e do encontro espiritual que vale a pena notar. Esta é a distinção entre essência e atributo, bem como seus respectivas definições. É muito importante estar ciente disso sempre que espíritos são conjurados, pois a menos que você possa distinguir entre a essência de um espírito e seus atributos, uma riqueza de conhecimento mágico permanecerá velado para você. Para defini-los, a essência refere-se à natureza noumenal e intrínseca do que o espírito é, enquanto o atributo se refere às suas características externas fenomenais, bem como o que faz. Sempre que um feiticeiro ou mágico evoca um espírito apenas por uma questão de coleta de informações ou fundição de feitiços, é o atributo do espírito que o mágico deseja, não sua essência. No entanto, se o mágico for além do atributo e procura comunicar e se unir ao espírito, então conjuração se torna mais um ato de misticismo do que mágica. A essência do o espírito é sentido e conhecido, e se torna uma fonte de êxtase, um êxtase que, às vezes, pode ser bastante transformador. Esta é a distinção. Para dar um exemplo concreto, suponha que um feiticeiro convoca um espírito venusiano.
na esperança de se tornar mais atraente para o sexo oposto, ou para o mesmo sexo. Para esse assunto, a conjuração é bem sucedida e ele tem um senso genuíno do presença do espírito. Ele pede que isso o torne mais atraente e o espírito parece conceder a ele esse pedido. Pode exigir algo dele, mas o sentimento geral da conjuração é de sucesso. Ele oferece o espírito para partir. E isso faz isso. Dentro de algumas semanas, ele percebe que mulheres ou homens tomam um maior interesse nele. Ele pode até encontrar um parceiro que vale a pena manter por perto. Mais de uma semana. Em tal conjuramento, no entanto, ele não ganhou insight sobre a essência de um espírito, nem chegou a nenhum êxtase especial. Todo o trabalho é estritamente confinado ao de causar mudanças na esfera material do mundo. O desejo do mágico é simples e pedestre, o desejo por outra pessoa. Validá-lo em seu corpo com expressões de atração. Enquanto isso, algo maravilhoso ainda ocorreu, uma criatura sem corpo não só foi contatado com sucesso por um ser humano, mas essa criatura também colaborou com o ser humano, concedendo seus desejos. Implicações de um evento tão estranho são impressionantes, e é curioso que os mágicos não vão ainda mais longe. Digamos que esse mágico vai mais longe, no entanto. Ele evoca o espírito. Novamente e desta vez recebe uma comunicação do espírito ao longo das linhas. De eu quero sentir sua mente por dentro. Quero habitar seu corpo. Parado ali, antes do selo do espírito na escuridão, ele concede esse pedido. Ele então sente que a presença do espírito se funde com sua própria presença e se torna consciente de sua consciência morando por conta própria. Os dois se tornam um e, em êxtase brilhante, o mágico está sobrecarregado com uma enxurrada de novas sensações. Sensações que só podem ser sentidas com a carne cheia de um desebapado e separou a consciência. O espírito, por sua vez, aprecia e delicia-se nas sensações físicas que agora sente. Às vezes tal conjura pode até se virar para o sexual, culinário ou masoquista, com o mágico. Envolver-se em atos que incendiarão o corpo com sensação. Oprimido, o espírito devolve o êxtase e, naquele momento, tornar-se indistinguível, uma deliciosa alegria, sentindo-se luxuriante em seu própria majestade. Imagine isso é possível. Neste último caso, o mágico passou a saber a essência do espírito. E ao saber, ele encontrou uma coisa maior do que mero fundador de feitiços mundanos. Ele encontrou outro mundo, o que pode comparar. Para isso, embora a grande maioria morra de fé, ele tem conhecimento, pois ele viu além e sentiu isso em seus ossos. Ele agora sabe mais do que nunca. Pensou possível e, em doce estranheza, ele se tornou mais. Esse, por fim, é onde a magia leva. Dado armas suficientes, qualquer pessoa vai. Pense em iniciar uma guerra e, neste caso, dado poder suficiente, o mágico não permanecerá satisfeito em ver o espírito de longe, ele deve conhecer seu coração. O espírito também deve conhecer o coração daquele homem. Combinado, eles torne-se uma terceira realidade maior, uma transmutação alquímica. E apenas uma vez este Rubicon é cruzado, o caminho é realmente aberto. Tudo antes era preparação, nada mais. E embora seja bom se preparar, o homem que prepara-se para viajar, mas nunca viaja é um tolo. Portanto, para conhecer a essência e o atributo, não se limite ao que você acha que pode ser feito com o espírito e não se limita a como acho que você pode interagir com eles. Seja aberto, leve para fazer o que você não poderia fazer antes. Só então você vai entender. 5. Os 18 espíritos do Sevaiter do Grimorium Verum e seu esotérico significados. Nesta sessão, será listado os 18 espíritos do servidor, conforme indicado no Grimorium Verum, juntamente com seus respectivos poderes e significados esotéricos. O Grimorium Verum também lista uma trindade satânica de Lúcifer, Beelzebut e Astaroth, assim como seus subordinados. Mas os 18 dados aqui não são atribuídos a Lúcifer, Beelzebut ou Astaroth. Em vez disso, eles são atribuídos a um arquiespírito conhecido como Sirach. No entanto, o Verum não tem uma descrição de quem é Sirach, o que ele faz ou como ele se encaixa na hierarquia. Estou suspeito que isso se deve ao texto incompleto, mas pode haver uma razão para isso. Não importa, esses 18 são os mais fáceis de conjurar, na medida em que vedações. Eles são Claunek. Os detalhes dados desse espírito pertencem especificamente ao aquisição de riquezas. Claunek é particularmente amado por Lúcifer, concedendo riqueza sobre todos que estão em um pacto com ele, alinhando esotericamente Júpiter ou energias de Juvian, bem como o nó lunar ascendente ou Caput. Draconis. Destilar o conceito de riqueza em sua forma mais básica, descobrimos que é a aquisição e o aumento dos recursos. E o conceito de recursos não precisam ser restritos a produtos materiais ou o dinheiro de acordo. Qualquer aumento ou expansão em vez daquele que é adquirido e possuído é indicado por Claunek. Encontro, união, comunhão e fusão com esse espírito deve levar a essas expansões. No entanto, essa expansão não aplique a questões de si ou do ego. O sentido espiritual joviano se aplica apenas a o que é possuído, e não para a essência intrínseca. Para um aumento de essência egoica, um espírito solar deve ser procurado. 2 Musizim, esse espírito está associado a preocupações políticas, alinhando-o claramente com o Sol e Caput Draconis. No entanto, a política é mais do que homens que governar os outros, com ou sem consentimento. Há uma política na realidade, também. E tudo às vezes se encontra condicionado e definido pela autoridade de uma estrutura anterior. Você já olhou para a política do material mundo? Ou o mundo mental, nesse caso? Quem está no comando? Que lês?
Estão no lugar. Musizin, disse, pode ensinar essas coisas e até mesmo poder sobre eles. Se for esse o caso, Musizin não tem a capacidade de conceder insights sobre a natureza da realidade manifesta. Existem reis maiores do que o 1 na Noruega. 3 Bechald, um espírito de tempestade e clima, Bechald é Saturno e Marcial em aspecto, correspondente ao nó lunar descendente ou cauda draconis. Ventos, tempestades, iluminação, granizo, chuva estão todos em domínio de Bechald, como sapos ou outros vermes da meia-noite. Esotericamente, todos são representativos de aqueles fenômenos naturais que assumem a forma de caos em operação. Uma tempestade é caos derivada da ordem, isto é, leis naturais de simetria combinando para formar um evento destrutivo e assimétrico. O significado mais profundo de Bechald é encontrado nisso, governando os aspectos onde o caos emerge da ordem, realizando mais do que mera magia climática. 4 Frimost, aqui temos um espírito sexual. A linguagem de Grimoire Verum é bastante nojento, falando do uso das mulheres, mas em um sentido esotérico. Isso apenas se refere à natureza venusiana de Frimost em garantir e influenciar aquelas áreas de existência simbolizavam pela sexualidade. E sexualidade, quando destilado em sua essência, é um fenômeno universal pelo qual alinhado mutuamente as forças se combinam para trazer novas coisas para existir. A sexualidade humana é somente a forma mais óbvia disso, obviosa para nós, é isso. Se você espiar um pouco mais adiante, você encontrará a sexualidade expressa em todos os lugares. Sem não aspecto da existência sem isso. O que quer que exista, é sexual. Apenas inexistência é verdadeiramente assexual. Mas mesmo a inexistência não deixa de ter seu destaque. Frimost também corresponde à cauda draconis. 5 Klepot, um espírito de sonho. Como afirmei no Satanic Dream Yoga, Klepot é o primeiro espírito que deve ser encontrado no sonho. Ou, no próprio. Pelo menos, Klepot deve ser evocado, talvez repetidamente, antes de tentar sonho yoga. No entanto, sonhar é mais do que uma alucinação no sono. O humano mente, em Dream, está literalmente replicando e inovando uma miniatura fragmento de um cosmos temporário. Tornou-se todos os seres encontrados no sonho, vestindo as forças de muitos e eus. Torna-se o mundo e todos os seus movimentos, todas as cores, todas as texturas, todas altas e baixas. É em sonhar onde o poder da magia é mais claramente visto, e Klepot atua como um tipo de satânico patrono para o estado dos sonhos. Sonhos são delírios, por definição, mas o acordar. O estado também é uma ilusão, embora mantida em comum por vários pontos de consciência. A realidade está em outro lugar, a consciência e encontre a realidade precisamente naquele momento em que vemos ilusão como ilusão. A mente humana percebe ignorantemente o cosmos em termos de separado e distinto. Reynolds, com o céu acima, inferno abaixo, etc. Mas também pode ser que o céu e o inferno é uma realidade, embora percebida de maneiras diferentes. A realidade também é simplesmente a verdade da ilusão. O homem assustou durante um filme de terror. Não seria dominado por tanto medo se ele se afastasse e percebesse que estava em um teatro seguro, ou em sua própria casa. No entanto, o filme é exibido para veja a realidade como um sonho, e ver a realidade nos sonhos, talvez estes também estão sob a égide de Klepot. Sendo um espírito de sonhos, Klepot também corresponde à lua. Questões de sonhar, dormir e visões são todos de natureza lunar, de acordo com definições tradicionais de astrologia ocidental. Evocar sabiamente. 6 Kale, disse que esse espírito preside por terremotos. Terremotos, se você for já não estão familiarizados, estão os arautos de destruição, perturbando a ordem estabelecida. Esotericamente, isso se refere à libertação. O Grimoire Verum, sendo escrito com pleno conhecimento da Bíblia cristã, não pode ter esquecido o versículo potente em Atos 16 horas e 26 minutos, e de repente houve um grande terremoto, então que as fundações da prisão foram abaladas, e imediatamente todas as portas foram abertas e todas as bandas foram soltadas. Como vemos, há mais isso espíritos do que encontra os olhos. Que o tem características saturnianas definidas, para Saturno é o construtor e o libertador. O tempo do pai é Saturno, mas também é o ceifador. A Saturno pertence aos poderes de ligação e perda. Aqui, com que vemos a perda de meios dramáticos e tumultuados. Também corresponde a cauda draconis. 7 Mercild, um espírito para transportar uma coisa para outro lugar, instantaneamente. Em qualquer lugar. O teletransporte é mais fácil entre objetos mentais e não físicos. Claro. E esotericamente, a definição de transporte pode ser considerada colocando a essência barra atributos de um item no outro. Também pode implicar ganhar uma sensação de presença de algo, um entendimento gnóstico, se você vai, enquanto permanece o controle remoto dele. A esse respeito, Mercild é um espírito que tem o poder de se espalhar sobre a terra e arrebatar o essência barra atributo de uma coisa e inclui-a em outra, ou consciente. De longe. Como vimos, entendidos de uma maneira subliteral, há um alto grau de filosofia e poder inerente a esses seres. Isso também indica uma conexão lunar com Mercild, pois mudanças ilusórias são governadas pela lua e seus poderes reguladores. É a noite quando a natureza dos sonhos da realidade é mais claramente aparente. E são os sonhos de coisas que são transportável, além do de seus corpos físicos. Caput Draconis é outro de suas associações. 8 Clistert, este espírito faz com que seja noite ou dia, onde e sempre que você deseja.
Esotericamente, para mudar a noite para o dia refere-se a causar a noite. Obscuridade e monismo para mudar para a clareza e pluralidade/dualidade do dia. Mudar o dia para a noite é precisamente o oposto. Um aspecto do conhecimento que a coleta é talvez evidente aqui. Quando o que não está claro é esclarecido. A noite mudou para o dia. Quando a falsa luz do dia desaparece na verdadeira escuridão. Noite verdadeira, o dia mudou para a noite. Podemos ver no Clistert o atributo de conversão, para fazer as coisas do dia ser como as da noite e vice-versa. Em termos de operações reais, Clistert teria, portanto, uma grande variedade de usos, desde que tenha uma imaginação. Se a luz do dia assombra você, Clistert, leva você para a noite, repleto de todos os seus silêncios. Se for o noite que é contra você, Clistert leva você ao dia e ao seu reino. Em ambos os casos, a realidade atual é deslocada para o seu oposto. Que outras aplicações isso pode ter? Ao contrário de outros espíritos, Clistert tem uma atribuição astrológica dupla, lua, prata, ao mudar o dia para a noite e o sol, ouro, ao mudar de noite. No dia. Um espírito de ambos os mundos, mas, mais interessante, Clisterts. Posse de ambos os aspectos significa que a Clistert possui todos, para todos. Os símbolos astrológicos são reduzíveis no sol, na lua ou em seus. Combinação. 9 Sirchad, um espírito para dar visões de uma superfluidade de bestas, naturais e sobrenatural. A pergunta mais óbvia é o que se entende por bestas e o que constitui a divisão entre natural e sobrenatural. Antes de olhar para isso, no entanto, Sirchad é claramente um espírito lunar, para visões de qualquer tipo. Corresponde astrologicamente à lua, assim como a cauda Draconis e Caput. Draconis. A palavra mente e lua são termos relacionados na indo-europeia antiga e, embora Mercúrio também corresponda a certos itens mentais, o lua é principalmente visionária. Agora, a definição mais simples de uma besta ou criatura viva, Zua, em a tradição esotérica é uma criatura física possuída por um grau de consciência. As plantas são geralmente excluídas, assim como seres não físicos, como fantasmas, espíritos e coisas do gênero. Um humano pode ser referido como um animal, a menos que seja especificamente distinguido de uma besta. Nesse caso, a besta em questão refere-se a uma criatura, aparentemente, menos inteligente. A diferença entre o natural e o sobrenatural é um dos imaginação ou pedigree. Se eu tenho uma visão de uma vaca, esta é uma visão de besta natural. Se eu tenho uma visão de uma vaca com asas, é um supernatural besta, na medida em que não tem paralelo direto ao planeta Terra. No entanto, se um espírito deveriam construir uma vaca normal por meios anormais, essa vaca seria supernatural, apesar de parecer uma vaca natural em todos os sentidos. Se for derivado por meios sobrenaturais, é sobrenatural. Da mesma forma, se por alguns chance estranha de destino genético, uma vaca era dar à luz um bezerro com asas, esse bezerro alado seria natural. Se um espírito desencarnado não tem mão em sua criação, e surgiu apenas através de um acaso de genética, então é natural. E embora não existam vacas aladas, há gatos naturais surgidos que tinham protrusões em forma de stab em cada ombro. As saliências que as ideias mais caprichosas chamam de asas. Ver. Junquil, um guia completo para seres misteriosos. Mas qual é o significado esotérico disso? Certamente, o significado da superfície é que quando você evocar Sirchad, você terá uma visão de diferentes criaturas. Alguns paralelos ao que é observado em nossa própria Terra, alguns não. Ainda. Além desse significado, está implícito um senso de captura de criatura como um todo. O que é? Para ser uma criatura. O que é senciência? Quais são os diferentes tipos de senciência? Estas, talvez, são perguntas que devem ser abordadas para Sirchad. Como todos os espíritos, ele mantém mais em suas mãos do que a planície. O significado do texto permite. Desigal, esse espírito, disse, faz com que Prada desapareçam. Um prodígio em este caso refere-se a uma criatura sobrenatural, ou, em vez disso, uma criatura fora do ordinário. Enquanto Sirchad tem uma referência abrangente a ambos naturais e seres sobrenaturais, Sigal refere-se apenas àqueles que se qualificam como prodígios. Prodígios, neste caso, refere-se ao especialmente sobrenatural, ou aquilo que transmite sua sobrenatural em excesso. O resto é mais ou menos o mesmo que com Sirchad, incluindo sua correspondência com a lua e Caput. Draconis. 11 Epact, ou Ikpact, um espírito cujo poder é causar qualquer pessoa que desejo chegar em sua presença, instantaneamente. Semelhante a Mercild neste. Considerando, Epact atrai pessoas e não as coisas. Um espírito claramente lunar. Correspondendo também a Caput Draconis. Muito do que é dito sobre Mercild pode ser dito de Epact, embora haja uma diferença entre transporte e para. Peça a alguém que chegue em sua presença. Não é o ser físico da pessoa que chega, mas sim um senso de seus atributos/essência. Ainda que Mercild transporta qualquer coisa para qualquer área, Epact é estritamente designado para trazendo uma pessoa para a presença do mágico. No entanto, não devemos parar por aqui. Epact também transmite o conhecimento de personalidade, por si só. No cosmos, observamos que há coisas como nós. Outras pessoas, animais com maior funcionamento, e coisas não gostam de nós. O que distingue os dois é abstrativamente considerado como senciência, ou senciência de ordem superior, mas também entendemos as coisas concretamente. Concretamente, entendemos nossa semelhança com certas coisas através de uma sensação de sua personalidade. O que é uma personalidade? Uma série de eventos sencientes organizados, enrugados com
desejos, medos e maneiras habituais de agir. Você diz que você, percebendo você mesmo como personalidade, você diz conhecimento ou gnose da personalidade, é encontrado em Epact. E conhecer a personalidade como um fenômeno cósmico, talvez seja hora de revisitar. Que coisa é e ver como isso contrasta com a personalidade. 12. Desejar. Novamente. Isso é bastante semelhante em Epact e Mercild, só que é especificamente literatura mencionada. Muito do que foi dito sobre Epact e Mercild podem ser ditas sobre Usts, com uma clara exceção. Usts é mercurial. A literatura astrológica dos indo-europeus. Amplamente atestado ao governo de Mercúrio sobre todas as coisas que envolvem o intelecto e palavra escrita. Seja Hermes, Thoth, o hindu Buda, não deve ser confundido com Gautama Buda, ou o Mercúrio latinato. Essa presença astrológica é sempre associado à doação de mensagens, com fala e com obras de lógica. Magia cerimonial, sendo a magia das classes altas instruídas, é mercurial, enquanto a magia folclórica, a magia dos camponeses, é lunar. Fiel à forma, Mercúrio é do intelecto e a Lua é da alma emocional. Transportado por ventos de intuição. Pessoas e coisas são uma mistura. Sendo mistura, a intuição os agarra muito melhor que o intelecto. Em contemplar pintando ou ouvindo uma música, a intuição entende o significado. No entanto, os livros são funciona para o intelecto. Embora compreendido intuitivamente e contendo muito que é intuitivamente significativo, os livros são entendidos primeiro através do intelecto. Então, através do resto da psicologia. O analfabeto pode apreciar qualquer a obra de arte, exceto o livro. A lua pode entender a essência de qualquer coisa. Mas no caso da linguagem, das palavras e das sequências filosóficas, Mercúrio deve se envolver. Esse espírito também corresponde a Caput Draconis. No entanto, como em todos os espíritos, há um significado mais profundo envolvido. A literatura é mais do que livros. Se você olhar para a aparente superfície da maioria do humano experiência, você encontrará pensamentos. Esses pensamentos estão em um recebido idioma, Chinese, espanhol, inglês, sendo os 3 primeiros. Como tal, se o ação transporta qualquer livro que você desejar para sua própria presença, e se for o livro de a própria experiência humana, como literatura privada do pensamento. Mais coisas tem livros escritos sobre eles do que você pode comprar, especialmente considerando fenômenos de memória universal, e talvez os seja favorável a encontrando-os. Mas mais interessante é como encontramos Mercild e Epact nos formando uma trindade de coisas, pessoas e literatura. Sim, muito de a realidade é coberta em tal trindade. Mágicos que estão interessados em se reunir. O conhecimento seria adequado para consultar esta trindade, em sequência de aparência, e aprenda mais do que isso é que chamamos de real. 13 Fruciciere, um espírito para acelerar os mortos, para ressuscitar os mortos, ou seja, ressurreições sempre foram associadas ao Sol e seus vários deidades, Cristo sendo o exemplo mais famoso, atualmente. Isso é um fato assim conhecido nos círculos ocultos que quase não é preciso dizer. Fruciciere é, portanto, um espírito solar, montando os raios do Sol, amando o ouro do Sol. Isto restará dos mortos a vida. Mas, esotericamente, o que isso realmente significa? Os mortos se foram. Os vivos estão aqui. As situações morrem, assim como as coisas. Todos. As restaurações parecem estar nas mãos de Fruciciere, se o Grimório estiver preciso. Mas com que poder os mortos são restaurados? Eu digo isso. Mas eu não acredite que Fruciciere ou qualquer força cósmica pode ressuscitar um cadáver no bíblico senso. Talvez uma forma de necromancia esteja implícita para trazer o eco semiconsciente dos mortos para manifestação e interrogá-lo. Indo mais fundo, nós de novo encontre a ideia sutil de uma memória universal. Se cada pessoa, coisa e a literatura que ocorre no cosmos é retida em uma vasta rede anemética, recordado como uma memória, então pode seguir que qualquer memória pode ser recuperado. E se uma memória pode ser recuperada, que tipo de existência teria então? Vamos imaginar uma lembrança de algo que uma vez existia sendo recuperado e retornado a um nível de ciência. Tem sido ressuscitado. Sim, tem, embora também seja verdade que não estamos tão dispostos a admita que nível de ciência é o mesmo que a ciência total. Mas com cada dia, nossa ciência pode estar escorregando de nós, dissolvendo-se em outro lugar. Vemos crianças tão radiante vivos e antigas como quase lá, o que acontece nesse meio tempo? Uma falha lenta, uma descida passo a passo. Sim, até agora, nossa consciência está sendo ressuscitada a cada momento do nosso anterior posição, uma posição que estava mais viva, mais longe da morte e com mais possibilidades. O tempo se aproxima de nós, desaparecendo todas as nossas chances mordidas por pedaço. No entanto, não é a promessa da magia um meio pelo qual o tempo e as depressões podem ser alteradas a nosso favor. Mas eu fiquei muito filosófico. Já, embora essa seja a intenção do livro. Em seu mais profundo e mais senso esotérico, a ressurreição dos mortos é uma metáfora para a recuperação e restabelecimento daquilo que existe apenas no passado. Quando o passado é feito presentes, os mortos foram acelerados. Uma ressurreição ocorreu. Eu vou. Deixe a sua imaginação imaginar os muitos usos possíveis deste princípio. Caput Draconis, também, faz com que as coisas subam, enquanto cauda Draconis faz com que eles caam. 14 Guland, todas as doenças podem ser levadas a existir através desse espírito. É
Uma doença é de dois tipos: primeiro, uma doença parasita ou invasiva, onde um organismo danifica outro, ou, segundo, a deterioração ou mau funcionamento de um corpo, órgão ou sistema. Todos eles, disse, podem ser trazidos para existir. Gulan. Claramente esse espírito opera em linhas saturnianas ou marciais, para ambos. Tem influências ináticas sobre os seres, influências inimigas que frequentemente manifestar na forma de doença. Isso por si só não é tão notável, mas nós deve ter cuidado para não nos reduzir a um entendimento superficial de doença. Em seu sentido esotérico, a doença refere-se a qualquer coisa que seja anômala. Se determinar ou distorcer a realidade de qualquer maneira, seja uma realidade sistêmica ou simplesmente um fragmento da realidade, o significado permanece, a doença é anormalidade que reduz o funcionamento saudável de uma coisa existente. Ainda. Isso não significa que é inteiramente destrutivo. É possível conceber doenças construtivas exatamente como concebermos os tipos destrutivos, aquilo que destrua também pode construir. O poder, em ambos os casos, é o mesmo, e muitas vezes requer o mesmo grau de força. Desvios, absurdos, excentricidades, peculiaridades, incongruências, todas elas, onde quer que sejam encontradas, são doenças, orgânicas, mentais, espirituais, etc., e Gulan conhece todos os seus nomes e como instigá-los. Talvez também revele a natureza da doença no cosmos como um todo. Evocá-lo e ver. 15 Surgat, para desbloquear qualquer bloqueio. Surgat é bastante fácil de interpretar esotericamente. Mercúrio é o planeta de serralheiro por excelência. A realidade é frequentemente uma porta fechada. Quem sabe como desbloqueá-lo verá mais longe. Vendo mais longe, eles vão. Ambos sabem e fazem mais. Cada tentativa de impor ao impossível é tente desbloquear uma das portas da realidade, se não várias portas, e, como tal, o significado esotérico de Surgat é bastante abrangente. Nós nascemos sem saber quem somos, por que estamos aqui, o que devemos fazer ou para onde iremos, ou, em vez disso, nascemos com uma série de portas trancadas. Agora temos um para desbloquear. Eles, o que vamos fazer? O desbloqueio das portas também corresponde à cauda Draconis, se a porta leva ao infortúnio, e Caput Draconis, se não o fizer. 16 Moraio, esse espírito pode fazer com que qualquer coisa se torne invisível, ou seja, torne-o imperceptível, mas não canalizado. Outro espírito lunar, Moraio Grants. O presente que permite que as coisas deslizem de vista. Em um sentido místico ou esotérico, este não se refere a objetos, ou pessoas, apenas se tornando invisíveis, mas sim a manipulação da própria realidade. A existência é a experiência, em última análise, pelo menos para seres sencientes. Quando uma coisa é experimentada, ela existe. Se pode ser experimente, existe como um futuro em potencial. Se foi experimentado, faz parte do passado da existência. Mas se algo não fosse experimentado no passado ou presente, ou se não seria experimentado no futuro, pode existir em alguma outra forma, mas não existe para a senciência. Tanto quanto o senciente. As criaturas estão preocupadas, isso seria indistinguível da inexistência. Isso não quer dizer que as coisas que não sejam periféricas sejam inexistentes. Mas eles certamente são sentidos e conhecidos da mesma maneira que os inexistentes, não, é isso. Além da lua, cauda Draconis também é entre suas associações. Se isso estiver correto, quando Moraio faz com que algo seja invisível, não por mais tempo serem experimentados, então ele apagou essa coisa fora da experiência. Incentivando-o fora de experiência, tornou-o como se não existente pelo menos para o mágico. Considerando que a maioria das dores psicológicas e as ansiedades existenciais surgem de ver demais, é lógico que Moraio, ao apagar essas miris, pode potencialmente melhorar existência/experiência de várias maneiras. Você deseja esquecer. Você deseja. Não viu mais algo. Deseja que um aspecto da existência fosse invisível para você. Como você pode dizer, os pedidos de tal poder são bastante diversos. Podemos dar um passo adiante, e se Moraio nos levou a não ver mais existência. Se, em devaneio em êxtase, toda a percepção das coisas fosse embora, o que seria deixado? Nesse sentido, Moraio possui uma abordagem via negativa para adivinhar a gnose da realidade diretamente, isto é, contemplando a essência independente de todos os atributos. Costuma-se dizer pelos neoplatonistas que a verdade da existência, chamado Deus, aquele, o bem, só pode ser encontrado quando a mente foi despojada de todas as imagens. Nesse sentido, Moraio é força por essencialmente mística, pois faz com que os véus da existência desapareçam. Então, o que você vê? Evocar e descobrir. 17 Frutimieri. Um espírito para a criação de festas ou festivais de todos os tipos. Somente outro espírito jupiteriano ou joviano nesta breve lista, Frutimieri está claramente identificado com as ideias de festas, festivais e se divertindo esotericamente. Isso se refere ao florescimento da existência, subindo em esplendor, espalhando-se riqueza, manifestando alegria, reduzindo a escuridão. A ideia de festas e os festivais também estão associados a uma sensação de nutrição, e um dos razões pelas quais as formas comuns de festivais são tão altas são devidas ao caminho em que nutrem e fortalecem a alma emocional. Este é o de Frutimieri. Área especial e, como os outros, um significado mais profundo é encontrado. O que ocorreria se sua consciência fosse alterada de tal maneira que você viu mesmo um dia sem sentido e banal para ser um festival? Poderia o próprio ato de ver, ouvir, cheirar, tocar, provar e pensar se tornar um banquete para você?
A experiência não é apenas a sensação bruta, também é a interpretação. Um preto quadrado em um fundo branco, um homem vê isso como sem sentido e preguiçoso. Outro homem vê isso como uma representação profunda do sentido intuitivo de existência, e mais um vê uma metáfora visual para o niilismo que, inevitavelmente, participa da revolução industrial e de seus filhos. Em cada caso, a imagem continua sendo o que é, quadrado de preto, cenário de branco, apesar de seus interpretações. Mas o que eles experimentam? Eles experimentam o seu interpretações. Se sua interpretação mudar, sua existência mudará. Caput Draconis também é indicado por esse espírito. 18. Vigília, insônia, para outros. Claramente outro espírito lunar, correspondente. Para Caput Draconis ou Cauda Draconis, dependendo de como é usado. Esotericamente, no entanto, o sono implica o abandono da realidade por causa de rejuvenescimento, enquanto a vigília implica o confronto da realidade. Juntos, eles constituem o pêndulo da experiência humana, dormir para acordar. Acordando para dormir, do nascimento à morte. Abandonamos a realidade apenas para enfrentá-la. Mais uma vez, nós o confrontamos apenas para abandoná-lo novamente. O Itigaras exagera este processo e, através de tal exagero, revela o pêndulo para o que é. Então se pode encontrar o que é estar acordado, embora dormindo, e dormindo, embora acordado. Como com todos os espíritos mencionados no Grimoire 1. Ver há mais do que encontra os olhos. Talvez sono e vigília sejam. O mistério final, não está dormindo um prenúncio da morte. E não está acordando. A essência do que chamamos de vida. O pêndulo da vida e da morte, o que faz? Isso significa, em vez de se dar descanso ou vigília, ou alguém. Caso contrário, nesse caso, veja o que mais o Itigaras pode mostrar a você. Se você puder. Mestre abandono e confronto, empunhando os dois à sua vontade. Talvez você encontre algo desse renascimento espiritual mencionado em Mystic Círculos. Muitas vezes ouvimos dizer que devemos ser levados da escuridão para o luz, mas o oposto pode ser o caso, a realidade pode ser encontrada apenas em seu. O abandono, assim como a ilusão é encontrada apenas quando estamos acordados. Em qualquer caso, você tem seu trabalho cortado para você se estiver disposto a atravessar estes espíritos e adquirir conhecimento de suas esferas. Mas não seguir esse caminho é consentimento para a servidão perpétua. O silêncio da liberdade é sempre melhor do que cante em servidão. Vá e veja. Fim do volume 1. A Trindade Satânica do Grimoire 1 Verum. Sobre os significados esotéricos dos espíritos descritos no Grimoire 1. Verum. Vol 2. Por Neres Wayne. Copyright 2015. 1. O assunto hoje à noite, como diz o título, é a Trindade Satânica e sua desova. A fonte que eu usarei é o Grimoire 1 Verum, como no anterior volume. Existe outras trinadades satânicas, mas vou me restringir a o Verum sozinho. Isso é para estabelecer consistência estilística, pois é minha suposição de que o Grimoire 1 Verum deve ser usado como seu próprio sistema. Apesar de sua aparente incompletude, e o mesmo segue para outros grimoires. Portanto, estarei tentando permanecer nas linhas, por assim dizer, embora existem aspectos da Trindade Satânica que devem ser abordados ao fazer uso de outras fontes. No volume anterior, discuti os 18 espíritos do Sevaiter do Grimoire 1 Verum, mas eles estão sob um duque chamado Sirachi e não é especialmente aliado à Trindade Satânica em si, embora eles estejam realmente associados. Como afirmei em o volume anterior, o Grimoire 1 Verum parece incompleto, e não é exatamente especificado quem é Sirachi ou onde ele se encaixa na hierarquia. No entanto, o Grimoire 1 Verum é bastante definitivo na composição do satânico. Trindade, 1, Lúcifer, 2, Beelzebut e 3, Astaroth. Cada um deles tem pelo menos 2 subordinados embaixo deles, sob os quais há inúmeros outros espíritos. Mas, enquanto a Trindade Satânica e 18 espíritos sob Sirachi têm focas, esses espíritos menores curiosamente não. Vou entrar em mais detalhes sobre estes espíritos menores mais tarde. Faríamos bem em considerar primeiro a noção de uma trindade. Como você pode saiba, a Trindade cristã é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, a Trindade cristã é uma distorção. A verdadeira Trindade do esoterismo é uma trindade da masculinidade, hermafroditismo / falta de sexo e feminilidade. O cristianismo, odiando as fêmeas, fez o sexo do Espírito Santo ambíguo e enfatizou a masculinidade do Pai e do Filho. Isso distorceu a ideia do que é uma verdadeira trindade e enviou um pensamento europeu em um longo e nojento a escuridão, apenas recuperada pelo reaparecimento do aprendizado grego e romano. Assim, todas as pretensões tolas da trindade cristã podem ser desconsideradas quando consideramos a trindade satânica. Em vez disso, devemos ver o satânico trindade em seu sentido místico mais puro, e como uma expressão de pagão antigo. Sabedoria. Como afirmado, existem 3 espíritos superiores no Grimoire 1 Verum, constituindo uma trindade satânica. Eles são Lúcifer, Beelzebut, Astaroth. Sob estes estão listados muitos espíritos menores, geralmente chamados servidores, que agem em uma maneira bastante semelhante à visão gnóstica clássica das emanações. É por isso, a trindade satânica tem o epíteto de superior, apesar do evanescente e natureza mutuamente interdependente de todas as hierarquias. A trindade satânica é espíritos de onde outros espíritos fluem. Eles são primários no sentido de que eles agir como causas, bastante recebendo efeitos. Como trindade, eles simbolizam, em última análise, a natureza dinâmica do cosmos, formando um núcleo místico e pleno para todas as coisas. Aqueles que são atraídos pelo diabólico podem não gostar de ler aquele Lúcifer
Beelzebut e Astaroth têm algo a ver com a verdadeira natureza do cosmos. Afinal, o diabolismo não se preocupa com cosmologia ou ontologia. Isto está preocupado apenas em reagir ao totalitarismo cristão e hipocrisia. Lúcifer é absorvido como um símbolo de rebelião e nada mais, e outros. As perguntas são reservadas. O problema com isso é que ele só funciona em uma cultura cristã. Se a Bíblia é expulso, o que acontece com sua pequena ideia de Lúcifer e seu diabolismo reacionário? Quando você consegue o que deseja, o que você resta? É por isso que devemos evitar ser muito míopes ou viciados em nossa estética. Quando se trata de obras de magia, é verdade que Lúcifer, Beelzebut e Astaroth são todos transmitidos no Grimoire como espíritos malignos, invertendo-o. Trindade cristã, mas isso se deve aos seus contextos culturais. Funciona na medida em que ele os coloca em um sistema, mas não os define. Uma vez que você conjura espíritos que você aprende que eles são muito mais do que os grimórios poderiam jamais. Espero descrever. E para aqueles que amam o diabólico e insistem na trindade satânica como sendo antivida, aceite o coração, os princípios de rebelião, equilíbrio / inclusão e autocriação, tudo bem com as forças destrutivas em ação no cosmos. Como a trindade hindu retrata a realidade como criadora, preserver e destruidor, morte e destruição de um status divino, também faz a trindade satânica dê a morte por causa. Os leitores mais inteligentes podem já ter percebi isso, mas há um paralelo exato no trabalho aqui. Lúcifer igual Shiva, o destruidor. Beelzebut igual Vishnu, o preservador. Astaroth igual Brahma, o criador. A vida combina com a morte e a morte se mistura à vida. A própria vida é antivida, na medida em que, como deve matar continuamente para se sustentar. Nossos próprios corpos estão em processo de se envolver em vastos massacres microbianos diariamente. Tudo o que vive, vive com a morte. Se isso não for diabólico de acordo com o clássico definição, o que é? No entanto, não é meramente diabólico. Também é celestial, em um sentido, pois a vida também está subindo continuamente dos mortos, abrindo os olhos novamente. Ainda assim, espíritos satânicos, como todos os espíritos, ou a maioria dos espíritos, não são definidos por um aspecto único. A estética de alguns podem querer ver apenas diabolismo em cada espírito, e a popularidade dos Goetia atesta isso, enquanto outros espíritos de os Grimoires Salomão são ignorados, mas esse é o seu próprio tipo de escravidão. Deixar sua estética na porta quando você está buscando uma compreensão do sobrenatural. Você ficará feliz por ter feito. 2. Lúcifer. A primeira pessoa da trindade satânica, como sabemos, é Lúcifer. Que ele é. A primeira pessoa não deve ser levada a significar que ele é o principal, no entanto. Em uma verdadeira trindade, não há chefe, nem rei, nenhum governante, nem senhor, nenhum chefe. Nenhum arconte sobre os outros. Uma trindade é uma unidade de 3 iguais e, portanto, o papel de Lúcifer como a primeira pessoa deve ser simplesmente considerado sem sentido. Adesão aos velhos costumes. Ele não é o primeiro em nenhum sentido importante. É verdade que ele é chamado de imperador no Gran Grimoire e em outros lugares, mas isso se aplica ao seu governo sobre outros espíritos, não à trindade. A divisão da trindade em imperador, Lúcifer, príncipe, Beelzebut e Granduque, Astaroth, é remanescente do uso de posições políticas medievais de Lemegeton para delinear significados astrológicos, com Res sendo ouro solar, Marquês ser prata lunar, etc. No entanto, na ausência de um delineamento tão claro, nestes grimórios satânicos posteriores, apelo ao desempenho real de conjurações para nos dizer quem é o que. Evocar Lúcifer por quaisquer metais você deseje e observe as diferentes maneiras pelas quais ele aparece. Ouro, para mim, é mais intenso, mas para você pode ser bem diferente. O Grimorium Verum continua dizendo que quando Lúcifer aparece, está no forma de um jovem bonito, ficando vermelho sempre que irritado. Embora seja a verdade. Lúcifer pode aparecer nesta forma, ele, como todos os espíritos, pode aparecer em qualquer número de maneiras. Ele não está restrito a uma única forma. Você pode encontrar ele de várias maneiras e é melhor não antecipar o que ele será. A descrição dele dada no Grimório é comunicar certo. Ferramentas intuitivas que ajudarão sua conjuração, em vez de um definitivo. Descrição. Astrologicamente, Lúcifer corresponde ao Sol. Assim, quando você o conjura, você pode esperar que ele tenha domínio sobre os poderes solários. Alquimicamente ele corresponde ao enxofre e diz-se que seu domínio é a Europa e Ásia. Sob ele são 2 espíritos do Sevaiter, Satanashia e Agalierap, que discutirei mais adiante. O nome Lúcifer é uma tradução em latim da palavra hebraica Eleu. O grego é fósforo. É usado uma vez na Bíblia clássica no seguinte passagem de Isaías: como você cai do céu, ó Lúcifer, filho do manhã. Como você cortou no chão, o que enfraqueceu nações. Pois você disse em teu coração: eu subirei no céu, eu irei exaltar meu trono acima das estrelas de Deus, vou sentar também no monte do congregação, nas laterais do norte, eu subirei acima das alturas do nuvens, eu serei como o Altíssimo. No entanto, você será trazido ao inferno, para os lados do poço. Embora os teólogos cristãos tenham historicamente associados a este Lúcifer, o diabo mencionou no Novo Testamento, e alguns lugares no Antigo. Os estudiosos modernos são mais ou menos unânimes em condenar tal interpretação. Se você leu muito Isaías, ou qualquer um dos hebraicos profetas, nesse caso, eles costumam ter o hábito de serem desnecessariamente poético e vago, enfatizando a retórica sobre a clareza do pensamento. É provável que o Lúcifer mencionado aqui não é mais do que o rei da Babilônia no
tempo, não tendo nada a ver com um ser paranormal. O mesmo livro de Isaías não tem conceito de oposto cósmico de Deus e, de fato, afirma explicitamente que Deus cria o mal. Deus diz, ou é feito para dizer, eu formar a luz e crio escuridão, eu faço as pazes e crio o mal, eu o Senhor faço todas essas coisas. O judaísmo precoce era bastante simples, sem um diabo ou um angelical claramente definido. Hierarquia. Foi somente depois que os judeus foram libertados pelos persas que eles começou a levar a sério a ideia de um diabo. Os persas, como você deve saber, tinha muitos zoroastrianos em suas fileiras, e a religião do zoroastrismo é baseado no dualismo cósmico de Ahura Mazda e Ahriman. Ahura Mazda é tudo bom, enquanto Ahriman é todo mal, e ambos estão continuamente em guerra, com o céu e a terra são o campo de batalha. Os judeus mais tarde roubaram a ideia de Ahriman e o colocou em sua própria teologia, criando uma teoria de um rebelde angel que acabou por convencer alguns de seus colegas anjos a siga o textos antigos foram reinterpretados à luz dessa nova teoria, e, embora o judaísmo como um todo não o tenha adotado, os primeiros cristãos certamente o fizeram. Isso, em poucas palavras, é a origem do diabo. É, sorte para nós, significa que não existe o que o diabo descrito pelos cristãos, assim como não há Jeová. Se esse mito cristão não suporta o escrutínio, como podemos dizer Lúcifer existe? De fato, nenhum mito de nenhuma pessoa suporta escrutínio. Mitos são os poemas e sonhos dos coletivos humanos e não devem ser considerados literais. Um mito pode de fato transmitir os atributos de um espírito existente, mas um mito nunca define esse espírito. Lúcifer não é diferente nesse sentido, Lúcifer existe. E os mitos dele realmente têm significado, mas são poemas e contos. Não história. A verdadeira origem de Lúcifer é algo que ele pode informá-lo durante um conjurar ou sessão de yoga dos sonhos, mas porque você quer qualquer outro caminho. Ler um livro não lhe diz nada se você nunca. Em um contexto esotérico, Lúcifer é um símbolo para a vastidão da realidade, realidade que se revela. É assim que o mito dele aponta. Estamos acostumados a pensando na realidade e na irrealidade como duas esferas opostas, entre as quais se encontra um golfo infinito. O verdadeiro, acreditamos, nunca é irreal, e o irreal nunca é real. No entanto, a verdade é que a realidade é real e irreal. Isto compreende ambos. Sim, eles estão divididos até certo ponto, mas essa divisão não é absoluto. O real pode se tornar o irreal, assim como o irreal pode se tornar o real. A realidade se revela contra si mesma. Ele se afasta de si mesmo. Ele se exalta acima de si mesmo. Sim, os cristãos podem ter interpretado mal Isaías, mas quando Lúcifer tunes na consciência humana, ele o faz através deste mito. Ele escolhe o papel do adversário do Deus cristão, pois o melhor reflete seu natureza. Sua essência e seus atributos são sentidos mais palpavelmente por essas culturas. Dominado pela Europa quando eles o evocam através da imagem de Lúcifer. Lembrando-se de lembrar o mito luciferiano. Assim, o nome Lúcifer faz realmente aplique a um espírito, ou sim, a um espírito que escolhe seguir o nome Lúcifer e para ser convocado por esse nome. Ele incorpora rebelião como um ato cósmico, é sua natureza e, fiel à forma, todos os presentes que ele dá se assemelhar a esse significado essencial. Receio ter me tornado esotérico demais para dizer isso. Para alguns vai soa como bobagem. Para outros, será parecer significativo, talvez, mas o significado não será entendido. Mas, novamente, devo dizer que, se você quiser ter um entendimento dessas coisas que você não pode simplesmente ler sobre elas. A menos que você percebe o significado dessas palavras direta e intuitivamente através de conjurando Lúcifer, você não entenderá realmente. Um intelectual. Compreensão não é suficiente. De fato, não existe um intelectual. Entender, o que é comumente chamado de entendimento intelectual é nada mais do que aceitação mental, e não tem nada a ver com entendimento. A compreensão só surge quando você encontra algo que você não pode duvidar. Então seu comportamento seguirá o exemplo. Por exemplo, muitos acho que eles entendem que existe um Deus e que Deus é onipotente e onisciente. Ele sabe tudo o que eles fazem. Ainda assim, eles vão desobedecer seus desejos. Por quê? Porque eles não apenas não entendem a Deus, mas também descrença em sua existência. Eles mentem para si mesmos para acalmar sua ansiedade, isso é a essência da religião. No entanto, se você os colocar em uma sala com um viper venenoso, eles invariavelmente sentirão medo, apreensão, etc. e procurarão. Remova-se da presença do viper ou eles o atacarão antes que os ataca. E por quê? Porque eles entendem o viper, entenda que é uma ameaça e acredita ativamente na existência do viper. É muito mais palpável que Deus. Da mesma forma, uma compreensão do essencial de Lúcifer. Significado só surge quando você o encontrou repetidamente, mergulhando em seu significado sombrio e encontrando seu significado intuitivamente, além de tudo. Andando por qualquer rua, você saberá que a realidade e a irrealidade são mutável, e essa existência se transmite por meio de atos de autodescrição e autolimitação. É abordado por seu próprio instinto perpétuo da morte, o sol é continuamente brilhante porque está ativamente envolvido em sua própria destruição. Lúcifer se queima, e toda a realidade é assim, queimando-se com irrealidade, com mentiras, com falsidades e misturas temporárias, diminuindo por si só através de suas próprias mudanças. Este também é o desejo da existência, o desejo de morte, o desejo vivo de morrer e o desejo morto de viver. Amor. Desejos odeiam e odeiam o amor.
Todos os opostos desejam um ao outro. Tudo é um mar de guerra sem fim, o finito se tornando infinito e o infinito se tornando finito, etc. Quanto aos subordinados de Lúcifer, Satanashia parece ter um dobro pelo nome de Sataniciae/Satanashia. Sob Sataniciae são muitos subordinados demônios, 4 dos quais são nomeados Surguti, Trimazazel, Sustugriel e Eramael. O último deve ser evocado somente depois de conjurar Satanashia/Sataniciae. Eles não têm focas próprias, ou Grimorium Verum que atualmente possuímos não dá a eles, pelo menos. Portanto, eles não podem ser conjurados sozinhos. Uma vez que o superintendente é evocado, simplesmente solicite que um desses subordinados apareça, nomeando-os e talvez descrevendo o escritório deles. Então o superintendente deles desaparecerá no antecedentes, enquanto ainda está presente, é claro, e você sentirá apenas o subordinado. Agora, para seus significados esotéricos. Serguti, esse espírito tem domínio sobre o sexo feminino, seja casado ou solteiro, embora seja especificado apenas quando os tempos são afortunados. Como? Com todos os grimórios de alta magia naquela época, sempre foi assumido que o mágico era homem, alfabetizado e razoavelmente rico, além de ser heterossexual. A verdade é que Seguti e a maioria dos espíritos venusianos governam sobre a sexualidade em geral, seja heterossexual, bissexual ou homossexual. No entanto, mulheres e homens costumam procurar diferentes características. Os homens estão excessivamente preocupados com a beleza física, estaticamente falando, enquanto as mulheres desejam status e riqueza. Há inúmeras exceções a esta regra, e o melhor de nós desejamos uma companhia de iguais, mas o melhor da espécie não mitigar as tendências da maioria. O significado esotérico de Serguti é bastante semelhante ao de Frimost, ver volume 1, e corresponde também a Caput Draconis. Trimazazel, um espírito que instrui em química, diferentes maneiras do engano, bem como o infame pó alquímico de projeção, um pó que, quando feito corretamente, diz-se que converte qualquer metal, chumbo, ferro ou cobre, para instância, em prata ou ouro pela força da lua e do sol, de acordo com o seu garantia. O significado esotérico desse espírito não pode ser exagerado e é o gênio peculiar de grimórios como esses que são os mais profundos. As declarações são feitas de maneira tão incapaz e inconsequente que apenas poucos vão realmente entender. Sempre que um espírito tem diferente e aparentemente poderes não relacionados, o grimório está realmente afirmando que esses poderes são química, engano e pó de projeção, que tem um espiritual ou significado psíquico acima e além de sua definição de material comum, são todo um poder, e esse é o poder de Trimazael. O que se entende aqui é que as ligações químicas da existência não são outra senão o engano da existência. A existência é unida em compostos pela força da ilusão. Novo. Formas surgem através de mentiras. O auto-engano muda o eu. Toda a mentira é a mudança, e a natureza transitória da existência implica desonestidade. Como, então, você ganha autodomínio? Como você muda o planetas menores dentro de você, Júpiter, Marte, Vênus, Saturno e Mercúrio, o Sol e a Lua? Através do engano perfeito. E a natureza do engano, em seu profundidade, é a natureza da verdade universal. Para mudar a si mesmo, você deve mentir. Para veja a verdade, você deve primeiro ver todas as suas mentiras. Para perfurar o véu da existência, você deve entrar no maior dos enganos, um engano tão profundo, tão certo, cheio, que se aniquila em glória. O próprio processo de existência pode ser considerado um ato de auto-engano em parte de uma única consciência se, que você quer mitologizá-lo em termos humanos. Essa consciência induz esquizofrenia sobre si mesma para algum propósito desconhecido, um propósito, talvez, do qual não tem conhecimento. Claro, isso também é um mito, mas está se aproximando para a verdade. Evocar e ver. Eramael, este espírito lida especificamente com a cura, dando um total conhecimento de qualquer doença é especificada, juntamente com sua cura. Também ensina o mesmo em relação às plantas, onde as encontra, quando deveriam ser arrancado e como eles podem ser transformados em medicamentos. O esotérico e os significados esotéricos aqui são paralelos, pois embora Eramael seja retratado como ter a arte da cura física em seu poder, a cura mental e espiritual é também implícito. Quanto às plantas místicas e sua reunião, há mais do que encontros. O olho aqui, mas não está muito longe do significado claro do texto. Ervas medicinais esotericamente podem se referir a quaisquer acessórios que curam qualquer maneira de doença. Eramael percebe os distúrbios existentes e determina a melhor forma de resolvê-los, uma tarefa que também implica que existe uma maneira de as coisas deveriam ser, pois se pudermos reconhecer uma doença, podemos reconhecer saúde. O que é saúde, no entanto? Quem define isso? Há um mistério mais profundo aqui, especialmente quando consideramos as estranhas verdades de Trimazazel. Em um cosmos que é louco, o que constitui a sanidade? Susturreu, um espírito de magia, não apenas ensinando magia, mas dando familiar espíritos para qualquer propósito, bem como Mandrix. Claramente associado a Mercúrio, o planeta de magia, o significado esotérico de Susturiel é essencialmente seu significado esotérico. A magia é, por definição, esotérica, como representa o manipulação das chaves ocultas da realidade para estender o território de alguém. E experiência. Em seu sentido mais profundo, a magia é o microcosmo que impunha o poder do macrocosmo para seus próprios propósitos, um feiticeiro, apenas uma pequena criatura, tomando um fragmento da loucura universal que existe como todas as coisas e
Jeb de volta ao coração da realidade. A inversão não fica muito mais pura do que mágica, uma estrela única na vastidão do céu iluminando a noite inteira. Paisagem em chamas. Não é por nada que Irish Cornelius Agrippa identificou a flor de Sustentrial Amandrase com a estrela de Cabra, em Além de Spica e a cauda do Capricórnio, veja a filosofia oculta. Livro XXXII. Aqui, o poder astrológico do cosmos é mantido em mãos. O feiticeiro rebelde, roubado de inexistência pelo deus da Idiad Blindil. De acordo com uma lenda gnóstica, e um feiticeiro se eleva à noite como o Cabra estrela, explodindo os olhos de Jeová com seu próprio fogo. Sim, magia é mais do que conseguir espíritos para alimentar seus preciosos desejos, é o ato supremo de rebelião. É por isso que o maior e mais arraigado sistema de controle ainda conhecido pela humanidade, as crenças do cristianismo e do islã, nascem de Moisés e seu ódio de magia. Ele não podia controlar suas massas se elas se envolvessem em feitiçaria, para a feitiçaria retira o poder do sacerdócio e, portanto, ele destacou os mágicos, particularmente as mulheres, para a execução. Seu ato social de controle autoritário é o que é repetido na vida de todos aqueles que permanecem escravizados por seus desejos, psique e circunstância. Magia é a saída, não há outro. Você não conhecerá a liberdade do demônios do campo da meia-noite, a menos que você aprenda a dançar com eles, e é somente por uma dança que essa bobina mortal é embaralhada. Apenas as faíscas que voar acima vai aninhar-se entre as estrelas. Jó 5, 7, Obadiah 1, 4, que gracioso que espíritos como Susturiel e Lúcifer ainda procuram nos tocar, pois não foi por seus presentes, nossa escravidão seria bastante final. 3. Beelzebut. Depois que Lúcifer vem Beelzebut. Lúcifer, sendo a energia masculina, e Astaroth, sendo a energia feminina, ambos requerem uma terceira energia, uma energia que é homem e mulher em nenhum. Assim Beelzebut representa o eunuco eterno ou neutrário, bem como a eterna hermafrodita, correspondente para Mercúrio. A descrição dada no Grimorium Verum é monstruosa. Grande panturrilha ou cauda longa sendo os dois mais proeminentes. Também é dito, ele vomita o fogo sempre que irritava. Essas descrições são iluminadas, mas não deve ser tomado literalmente. O Regoat, é claro, é Capricórnio e o grande bezerro simboliza Mercúrio em Touro. Beelzebut é identificado com o bíblico Beelzebu, hebraico para senhor do moscas, e a cananeita Beelzebu, senhor das alturas. Como você pode ver, Beelzebut significa algo diferente, neste caso, senhor das virgens. Como o hebraico para a virgem é Betula, com Baf sendo uma abreviação de Betula, ou também senhor das filhas, como filha em hebraico é banho. Nos dois casos, vemos uma conexão com a juventude, identificando ainda mais Beelzebut com Mercúrio. No entanto, é curioso que o nome de Beelzebut em este grimoire incorpora um aspecto feminino, apesar das descrições de criaturas masculinas como as formas em que aparece, subfigura. Novamente vemos sugere o hermafroditismo. Na Bíblia apropriada, Beelzebut é chamado de Senhor dos Demônios, Mateus 12 horas e 24 minutos, e o deus de Ecrem, 2 Reis 1, 2. Neste último caso, é rei Ahaziah, que pede que seus homens perguntem sobre esse demônio. Recuperar de uma doença. A palavra Ecrem significa o arrancado. Quando Lúcifer se une a Astaroth, Beelzebut surge. Masculinidade se juntou. A feminilidade, Sun e Lua, essência e atributo, fogo e água, cria uma síntese perfeita dos dois que ainda os transcende. É por isso, Beelzebut é conhecido como o deus dos arrancados, para quando os elementos de Lúcifer e Astaroth se combinam, o que resulta não é apenas uma mistura do dois, mas uma terceira criação única, uma criação que voa de suas raízes e brilha no céu, independente e livre. As raízes de Beelzebut são claramente seus pais, mas uma vez que foram arrancados, torna-se uma lei para si mesma. Tal é, porque Mercúrio é considerado pelos mágicos como o mais precioso deste último planetas, pois enquanto Marte e Saturno espelham o Sol e Júpiter e Vênus espelha a Lua, Mercúrio reflete tudo e nenhum, homem, mulher e nenhum deles. É o gerado que se gera através da feitiçaria, o feito que se desfaz por si mesmo através da magia e pela aprendida que se desaprende através da adivinhação. Um paralelo pode ser atraído pela dialética de Hegel, tese e antíteses nos trazem para a síntese. Mas a síntese não é uma mera mistura dos dois antigos processos, tornou-se um terceiro e único processo. Sim, ele se baseia no outros dois, mas uma nova criação ou maneira é feita nela também. Beelzebut sabe coisas além de Lúcifer e Astaroth agem de maneiras que não agem. Vamos considerar a associação astrológica mais proeminente de Mercúrio, escrita. O mensageiro perene dos deuses, Mercúrio sempre foi associado à linguagem e literatura, bem como a atividades intelectuais. Embora a Lua também governe as atividades mágicas, Mercúrio é o planeta identificado exclusivamente com tudo referente a palavras e fala, seja falado, escrito ou não. Portanto, para entender o significado esotérico de Beelzebut, devemos prestar muita atenção à linguagem. O que faz a linguagem realmente implica. No seu coração, a linguagem é um exemplo perfeito da natureza de várias camadas de realidade. Embora a linguagem exista puramente na mente dos seres humanos e suas criações, apesar dos idiomas rudimentares, no entanto, funciona como seu próprio enclave único da realidade. Tem suas leis, suas causas, seus efeitos, suas suposições, suas ações, seus triunfos, suas falhas, etc. A esse respeito, opera quase como um universo separado e distinto. É verdade que isso depende inteiramente do funcionamento das mentes sencientes que concordam
sobre ele, mas o próprio cosmos depende de certas leis físicas. O fato é de forma alguma menos real. Ainda assim, a realidade é formada como uma cebola, com uma camada envolvendo em torno de outra mais tarde, cercando um núcleo de infinito. Nada, potencialidade e caos. Esta é a implicação mística de Beelzebut, daimon de Mercúrio, que é homem, mulher e nenhum. A linguagem também é irreal, real e nenhum, assombra o meio termo das coisas. É uma presença e uma ausência, mas transcende a presença e ausência, a terceira coisa, terminando a tríade. No entanto, Beelzebut é colocado antes de Astaroth, porque o mistério aqui é revelado quando consideramos que Beelzebut é o plano sobre o qual as energias de Lúcifer e Astaroth se encontram. Beelzebut é deles. Centro. Embora ele emerge de ambos, por assim dizer. Beelzebut então torna-se, ou incorporar, o princípio da comunicação na realidade, permitindo para o fluxo livre de energia na forma de informação. A dialética hegeliana atingiu um ponto de síntese nesse caso e agora ilumina tudo. Consciência com sua forma escura. O Verum lista 2 espíritos sob Beelzebut, Tartimashi e Fleuret. Não? Muito se diz sobre eles, paradoxal ou adequado, talvez, que pouco se dista sobre o espíritos da linguagem. A África também está listada como o domínio de Beelzebut. 4. Astaroth. A seguir, Beelzebut está Astaroth. Em termos de correspondência astrológica, Astaroth é a lua e constitui a energia feminina do satânico Trinity, sendo em muitos aspectos o oposto de Lúcifer, mas também bastante complementar. Com um pouco de história, o nome Astaroth deriva de um Pan Médio Leste. Deusa. Ela era conhecida como Star, Astarte, Astore e outros nomes semelhantes. Em cada caso, ela se destacou como uma das deusas superiores, se não a deusa primária representou a deusa comum atributos como fertilidade, sexualidade, maternidade e folk mágica. Além disso, atributos familiares, ela também foi invocada como a deusa da guerra. O europeu. Deusa Ostara também pode ter um paralelo com ela, após quem o cristão. A Páscoa de férias é nomeada. Ela também habita o europeu e cristão. Psique através da menção bíblica ela como um antagonista ou rival de JHVH. Junto com seu consorte, Baal, e eles abandonaram o Senhor, e serviram Baal e Astaroth. Juízes 2 horas e 13 minutos, muito parecido com a abençoada Virgem Maria, ela também foi descrito como a rainha do céu a quem incenso, bebidas e os bolos foram oferecidos, Jeremias 7 horas e 18 minutos, 44 17, 25. Ela representa o eterno e ressurgente feminino, odioso e encantador ao governo. Diz-se que os patriarcas, e, de maneira bastante interessante, habitam a América. Esotericamente, Astaroth é realidade como a autocriação. Realidade nasce. A irrealidade emerge de si mesma. No centro de todas as coisas é o impossível, o paradoxo, o irracional. Tradicionalmente, somos levados a acreditar que nada pode crie-se a menos que exista primeiro, mas implícito dentro de tal crença é que lá nunca foi verdadeira inexistência. Algo sempre existiu se isso algo é capaz de se criar, ou, em vez disso, sua criação é simplesmente uma modificação de em si. Tal é o significado esotérico de Astaroth e também é por isso que ela suma epítetos como a virgem, a prostituta, a mãe, a croniálida, etc. Todas as vicissitudes da realidade criativa são abrangidas em seu ser. Ela é representado principalmente pela feminilidade, pois é a fêmea que dá à luz. No entanto, é verdade que ela faz isso em conjunto com o homem, o trabalho real do nascimento nutritivo e elevação é realizada por ela. Há uma pergunta natural implícita aqui sobre por que formas femininas de divindade foram suprimidos ou forçados na maioria das civilizações, nunca tendo toda a supremacia. O motivo é bastante simples, as civilizações são construídas principalmente fora do militarismo e, apesar das deusas às vezes estarem associadas à guerra, geralmente é um deus masculino que se torna o patrono de civilização. E por civilização, não quero dizer uma cooperativa ou harmoniosa existência, quero dizer uma sociedade monolítica e abrangente, construída de leis e normas, tentando solidificar e expandir a energia. Formas femininas são muitas vezes, logo suprimiam sempre que essas construções sociais estão presentes. Ocidental. O igualitarismo fez certos progressos para remediar essa situação, mas não é por não. Significa totalmente igual, e é viável que a raça humana pereça por muito tempo antes que essa igualdade seja alcançada. Na esfera natural da vida animal, é raro ver a igualdade perfeita entre os sexos, embora haja muitos exemplos de dominação feminina. O significado de Astaroth é retratado no contexto dessas formas femininas, mas isso não significa que Astaroth precisa permanecer pelas mesmas restrições que a vida animada na Terra. Como afirmado anteriormente, o satânico Trindade está sem hierarquia, e cada espírito dentro da Trindade representa um fragmento da realidade sem ficar acima ou abaixo dos outros espíritos. Mas para retornar à questão da criação, devemos entender que existe, na verdade, nenhuma criação ou destruição no universo. O que parece ser a criação é apenas a modificação de uma realidade já existente. O mesmo segue para a destruição. Astaroth é esse princípio de modificação. Ela leva o que existe e muda por meio de crescimento. Lúcifer executa muito a mesma tarefa, mas o faz por desaparecimento e decomposição. Beelzebut cria as realidades medianas ou intervalos entre os dois, realidades que são também não é muito real, mas não totalmente falso. Também deve ser perguntado se Lúcifer e Astaroth se combinam ou não em qualquer maneira significativa, ou se eles operam de forma independente. Esta pergunta
No entanto, assume que eles obedecem a leis fora de si. Alguns ocultistas e místicos gostam de retratar os princípios da realidade como precisando combine ou se fundir para realizar qualquer coisa. Eles veem a vida na Terra. E veja que é assim que toda a operação parece se desenrolar e, sobre isso, base, eles concluem que é o mesmo com os princípios de toda a existência. Como acima de nós, então abaixo de nós. No entanto, essa regra nem sempre é o caso. Lúcifer, Astaroth e Beelzebut podem todos se combinar ou não. Se eles são símbolos dos princípios inerentes à própria realidade, então não há leis acima deles de que devem obedecer. Eles podem funcionar predominantemente em certos padrões, mas isso não quer dizer que eles sejam confinados a esses padrões. Viável, cada um pode agir como o outro, todos podem agir como um, todos podem se combinar com qualquer outro ou nenhum, etc. A realidade é o plano de possibilidade ilimitada e quaisquer tentativas de limitá-lo conceitualmente são idiotas. Esteja ciente disso. De acordo com o Grimorium Verum, Astaroth aparece como um humano negro Pit. Forma. Sob ela estão os espíritos Sagatana e Nesvirus. Como em Beelzebut. Esses espíritos não têm detalhes e você precisará evocá-los para ver o que eles significar. 5. Espíritos menores. Agora chegamos aos espíritos menores ou inferiores. Estes não têm focas associadas com eles. De alguns, o Grimorium Verum mal diz uma coisa enquanto outros recebem um tratamento breve, porém incisivo. Eles são, no entanto, bastante rápidos e útil, desde que gostem de você. Os dois primeiros mencionados são Agalere e Ptitarimal, sob cujo governo é Elelogap, Senhor das Águas. Eles são claramente de lunar e jupiteriano significado, mas não há muito mais, é dito deles no Verum. Água, em seu sentido esotérico, refere-se à natureza da fluidez ou muda no cosmos. O cosmos, como o conhecemos, é um construto pelo qual aparentemente permanente. As leis se desenrolam na forma de um arranjo incrivelmente complexo de associações impermanentes. A maneira mais adequada de descrever isso, talvez, é através dos símbolos em constante mudança de fogo e água. Água, no entanto, é a imagem mais concreta dos dois. A água atende a todas as situações da mesma forma, ainda muda a si mesma proporcionalmente às suas circunstâncias. Também é algo que nutre toda a vida senciente na Terra, permitindo que todos existam. Apesar disso, é também uma força destrutiva, ou tem potencial para ser, pelo menos. Se quisermos destilar o natureza da água para um único conjunto de princípios e definições, descobrimos que o cosmos inteiros podem ser incluídos na água e seus atributos. O mesmo é também verdadeiro de fogo. Se isso for entendido, muitos mitos antigos também são entendidos. Depois de Agalere e Ptitarimal, recebemos Nebirotes, governante de Aiel e Surgulat. Aiel permite que o mágico fale ou escreva qualquer idioma que ele desejar. Para, além de descobrir os segredos mais profundos. Surgulat permite maior profundidade em especulação, seja científica, filosófica, mágica, poético ou não, assim como superar as estratégias de inimigos. Aiel é claramente de natureza mercurial, enquanto Surgulat parece tem características mercuriais e marciais. Ambos estão alinhados com Caput Draconis, também. Seu significado esotérico já foi descrito em outros lugares. Com Aiel paralelo a Beelzebub e o Notis e Surgulat paralelamente. Espíritos relacionados a essa coisa estranha chamada salvação ou libertação. Sujeitos a esses espíritos estão os seguintes servidores, cada um dos quais carece de um selo. Embora todos sejam bastante poderosos. Próculo, o Grimorium Verum afirma que esse espírito faz com que um homem durma 48 horas seguidas, bem como o conhecimento das esferas do sono. Isso é claro disso, que Próculo tem uma afinidade com outros espíritos orientados aos sonhos, bem como uma correspondência lunar decisiva. Seria faça bem para considerarmos as implicações esotéricas do sono por um momento. Próculo tem uma aplicação obviamente esotérica, concedendo conhecimento do esferas de sono. A própria ideia de esferas do sono é bastante evocativa. O que isso poderia significar? Conjurar Próculo, o sono é misticamente transmitido em seu mais universal e aspecto direto, morte consciente. Todo encontro com sono é um ensaio de vestido para a inexistência que ocorre entre existências, bem como uma antecipação de a aniquilação consciente que ocorre em certos estados místicos. O próprio universo em si, rindo da trindade satânica de Lúcifer, Beelzebut e Astaroth, é um sonho, ocorrendo no contexto de algum aquicrado sono. Há profundidades para dormir quando nada ocorre, mas o sono também é o reino onde os sonhos tomam forma. É uma verdade fascinante em nosso cosmos que o mente, dormindo, cria seu próprio mundo. E quando está presente no outro mundo, só pode criar com grande dificuldade. Criamos muito mais fácil e longe. Mais esplendidamente quando estamos dormindo rapidamente, mas sempre que nos encontramos presente antes da existência material, a criação deve ser feita de mais material. Até nossos pensamentos não têm o mesmo grau de vivacidade e clareza. No entanto, enquanto estamos acordados, sabemos que estamos acordados. É raro estar em um sonho. E saiba que estamos sonhando. Os sonhadores veteranos lúcidos não têm tal problemas, talvez, mas as massas de acumulação da humanidade fazem. Eles não são capazes para criar o quanto eles gostarem, ignorante do estado dos sonhos enquanto ele surge. O conhecimento das esferas do sono é nada menos que um conhecimento do sono sem sonho e o sono que dá origem aos sonhos, o que é dizer que é estar consciente e acordado enquanto alguém está inconsciente no sono. Isso pode parecer uma impossibilidade ou uma contradição em termos, mas você tem as ferramentas para descobrir a verdade.
Não aceite minha palavra para isso, conflito procolo. E veja. Ariston, um espírito para permitir que você passe pelo fogo sem queimar. Tal. A tarefa só pode ser realizada por uma energia marcial, o planeta guerreiro de grande força. No entanto, é muito raro que um corpo material seja tão magicamente. Concentrou-se que não responde à chama. Pode ocorrer, mas não esperava um. Conjuração simples de Ariston para conceder isso a você. Pelo contrário, passar pelo fogo. Sem queimar tem a clara implicação esotérica de viajar por este mundo não afetado. A existência material é um inferno de sensação. O que resta? Não afetado. Ariston, talvez, tenha resposta e pode demonstrá-la para você. E o que permanece não afetado pelos incêndios da sensação? O que permanece não afetado pela existência é simplesmente o que percebe a existência. A consciência, em sua forma mais crua, nada mais é do que um espaço de nada imutável, o vazio claro em que a vida ocorre. Ele vê o inferno, mas permanece não queimado. Ele vê a blizzard, mas permanece desfruta. O órgão da percepção não é manchado nem afetado pelo que percebe. Esse pode nos dar uma ideia do que constitui o essencial espírito ou alma de nosso. Ou talvez não. Este vazio claro e percebido não é nenhum tipo de personalidade. Ou eu. Pelo menos não como se acredita ser. Mas para ficar à luz do foco simples, sem recorrer ao pensamento, requer um enorme gasto de energia destrutiva. Ariston utiliza os incêndios brilhantes de Marte para pulverizar e fazer cinzas de tudo na mente, mas a percepção. Órgão. Então este órgão, essa consciência, pode ver o fogo sem queima, o gelo sem congelar e todo o panorama da existência. Sem ser considerado entre os que existem. Cauda Draconis também é indicado por Ariston. Brulefer, outro espírito venusiano, Brulefer concede a capacidade de atrair companheiros. Isso é bastante simples de entender na superfície, mas qual é a profundidade? Para atrair um companheiro faz parte do processo biológico pelo qual a vida continuamente inova seus próprios materiais, matando o velho, concedendo vida ao novo e refrescando seus cofres. Portanto, não pode haver encontro com um espírito venusiano sem também encontrar o processo da criação da vida. Você pode não estar sabendo disso, mas está lá. O caminho da vida está repleto de corpos dos nascidos e os mortos, acima de quem brilha a estrela brilhante e da manhã, Venus. No entanto, Brulefer pode ajudar a aproveitar e atualizar essas energias em sua própria vida. O conhecimento concedido por Brulefer não é menos que o conhecimento da vida e seus caminhos. Sabendo disso, você sabe o que atrai e o que repele. Isso é verdade que alguns são atraídos por certas qualidades e repelidos por outros, mas se você dedica um tempo para estudar o assunto que descobrirá que é sempre a vida que é desejado, ou, pelo menos, a promessa de vida. É apenas em profunda doença que a morte é sempre desejado. Aqueles que amam e que desejam estar apaixonados não estão apaixonados com seus companheiros, nem são amados por seus companheiros, é a vida que é amado. Seus companheiros são apenas condutos ou símbolos das sensações da vida, vida, que é, como um todo. Encontramos o todo através de fragmentos, na medida em que somos limitado, mas o todo, como o percebemos, é sempre o objetivo principal de desejo. É por isso que os relacionamentos românticos geralmente são tão devastadores quando eles fim, pois é um prenúncio do fim da vida. Nada evolui bem sem temendo a morte. Não somos diferentes. E quando o amor morre, experimentamos preveda daquele horror final que prossegue os amantes da vida antes de entrar em aniquilação. Não estou dizendo que a morte é uma aniquilação final, mas é de fato a aniquilação de um antigo estado e a entrada em um novo estado. Isso sozinho é o suficiente para atingir o medo profundo e aqueles que são viciados nisso, exatamente como uma heroína. Os viciados temem muito a perda de seu suprimento. Caput Draconis também é indicado em Brulefer. Pentagnonia, um espírito para conceder invisibilidade, bem como o favor daqueles que estão no alto. Tornar-se invisível, não ser mais visto pelos seres ou desaparecer de a visão do mundo, é um poder lunar, também correspondente à cauda Draconis. No entanto, a lua não é frequentemente no negócio de descartar favoravelmente governantes, reis, chefes e outros autoritários. Para isso, devemos procurar Júpiter. Mas o que é invisibilidade, em um sentido esotérico? E o que é para levantar dentro das fileiras de seus colegas? Ser invisível é ser visto, é abstrato. A presença de alguém em tal grau que nada pode encontrá-lo. No entanto, a presença não é tanto da maneira que os outros nos veem, mas da maneira que nós nos ver. Não temos nenhum conceito para se encaixar na maneira como os outros veem nossa realidade e, portanto, a ideia de que devemos nos esconder deles está sob suspeita. Na verdade, só queremos nos esconder de nós mesmos e da agonia que surge do conceito de outros nos vendo, ou seja, decidimos esconder, não? Todo mundo deseja se esconder, é claro. Ser estimado por aqueles que têm autoridade é um desejo semelhante, embora o oposto direto. Nos dois casos, observamos que lá é um desejo de como alguém é visto. O mágico deseja não ser visto por qualquer ou para ser visto com favor por Boish King. No entanto, o universo é o Ultimate Viewer. Alguns de nós preferem desaparecer dele, assim como a maior parte da humanidade gostaria de subir em suas fileiras. O poder que permite. Ambos são os mesmos, e Pentagnonia é quem detém o poder. Use-o sabiamente. A Glasis, este espírito lunar, também correspondendo a Caput Draconis, é capaz de levar qualquer coisa em um canto do mundo para qualquer outro canto desejado.
Em um sentido esotérico, isso revela a natureza do espaço e da localização, para embora espaço e localização são rigidamente definidos em termos de matéria, mentalmente compreende um único ponto definido. Na mente, na consciência, todas as coisas são em um local. Materialmente, eles estão espalhados por vastas distâncias. Para ver, qualquer coisa se move para qualquer lugar no contexto de uma conjuração é perceber o realidade da consciência em seu sentido cósmico. Isso não quer dizer que a mente ou a consciência é um Deus ou uma realidade amorosa, doce e espiritual que certa. Os escritores de autoajuda desejam confortar os culpados. Em vez disso, consciência não poderia ser mais amoral e indiferente aos gritos dos seres que são trancados em sua terrível prisão. Ainda assim, tudo em consciência está localizado em um lugar, e é apenas devido à imposição estrutural de tempo e espaço. Essa consciência vê as coisas de outra maneira. Como um vidro pelúcido que assume a cor de qualquer luz próxima a ela, a consciência assume a forma de qualquer que seja o domínio. No caso de criaturas sencientes, é quase sempre importa que prova ser a primeira e mais decisiva força imponente. É, portanto, a consciência logo começa a sonhar em termos de matéria, vendo ele mesmo no contexto da matéria e limitando suas aspirações ao do mundo material torna-se o escravo perfeito do mestre perfeito, e ambos arruinaram ao outro no final. A consciência de ansiedade sente que ser a matéria limitada é comparada apenas pelas maneiras terríveis de matéria deve se contorcer para manter a consciência ligada a ela. No entanto, uma mosca pode ser colocada nesta grande pomada no momento em que se entende que a consciência não precisa seja tão fraco. Como a Glasis mostra sabiamente, tudo pode ser transportado para qualquer lugar e todos os cantos podem ser colocados em todos os outros cantos, por muito tempo, ou seja, se for feito através da consciência e não da matéria. Chegar a isso é chegar a um lugar mais profundo em si mesmo, encontrando um núcleo de poder anteriormente desconhecido, e a verdadeira proficiência mágica se estende apenas de um lugar como esse. Alguns argumentaram que a matéria é apenas uma forma mais baixa de consciência. Talvez isso é verdade, mas não faz nada para mudar o que eu afirmei. A consciência pode ficar preso por suas manifestações assim como um presidente pode ser preso e colocado em uma prisão máxima de segurança por seu país. Reis, na antiguidade, foi destronado e preso também seus assuntos se voltam contra eles. Inevitavelmente. A consciência não é diferente. Esta analogia, é claro, é imperfeito, mas ilustra a situação. Sidragoção, de acordo com o Verum, Sidragoção é o espírito que você quer contato para fazer com que qualquer mulher dançasse no antes de você, claramente alinhando-o a Vênus. Implícito em tal poder é o controle sobre o venusiano. Energias como elas se manifestam no mundo. Este é o seu esotérico e esotérico senso. Não há muito mais no espírito do que isso. Também corresponde a Caput Draconis. Minozon, este espírito permite que você vença em todos os jogos, um espírito para governar. Conquistas bem-sucedidas, indicativas de Marte e Caput Draconis. A vida está, em um sentido, um grande jogo. Isso não significa que você é necessariamente um jogador de o jogo, no entanto. Você pode ser uma peça. As peças não se direcionam. Eles são dirigidos pelos jogadores. É impressionante como a humanidade é vantajosa aqui. A grande maioria sente que eles são de fato jogadores quando todas as evidências apontam para eles não são nada além de peças. Minozon não apenas aponta para uma realidade em que o mágico se torna bem-sucedido em seus jogos, mas também em um que o mágico deixa sua identidade como peça e se torna um jogador. Um jogador decide e não é decidido, a luta e os obstáculos, apesar de ser na verdade, o jogador tem algum grau de autodireção e autonomia. Isso não significa que tal autonomia ou autodireção é absoluta, por nada que morra. Pode ser absoluto, mas indica que há um aspecto de nosso consciência que pode ganhar mais poder do que o que é entregue a ele no início. A natureza é o grande jogo, mas é um jogo que é ordenado em tal maneira como é possível que as peças se tornem jogadores. Alguns acreditam que nós estão sempre exibindo interações naturais, mas esse simplesmente não é o caso. A natureza tem mutações e, se houver mutações, pode haver perversões de a ordem natural. A natureza pode ser frustrada. E se a natureza pode ser frustrada, a natureza pode potencialmente ser derrotada. A peça se torna um jogador em tal instâncias, para a consciência que é direcionada aos simples atos de comer. Sobreviver e reprodução podem sofrer mutações de tal maneira que se desdobra objetivos maiores. Por exemplo, se uma entidade consciente tinha o objetivo de trazer tudo entidades conscientes sob sua influência, esse objetivo estaria muito além do de meramente existente e promovendo as espécies. Seria uma meta que se estabeleceu diretamente contra a natureza. Como tal, seria a expansão da consciência através da expansão da vontade. É verdade, é uma proposição grotesca, mas é frequentemente o grotesco que nos revela a realidade para nós. Os filmes da Disney não descreveram o mundo como isso é. A própria beleza não descreve o mundo como é. Para cada coisa linda, há um horror equivalente ou maior. E se deveríamos desejar não estar mais sujeito a esses horrores, devemos entender o poder de Marte e lutar. Natureza. Minozon tem a chave para isso, torne-se um jogador, vence em todos os jogos. Espíritos como o Minozon são aliados, ou podem se tornar tão, no trabalho mágico de transmutar todos os desejos e capacidades naturais em não naturais ou sobrenaturais. Poder. Você pode, é claro, evocar o Minozon para aumentar a probabilidade de ganhando em um jogo de xadrez, mas por que parar por aí?
Todo o cosmos natural está diante de você, implorando para ser subjugado, desafiando você a se encarregar disso. O que você vai fazer? Uma chave pode ser usada como uma lâmina exatamente como pode ser usada para abrir uma porta. Muitos mágicos têm grandes chaves, mas, em vez de usá-las para abrir essa porta, está contente em continuar como peças, usando as chaves para tão mundano tarefas como sobrevivência e procriação. Mas há mais na vida do que a vida. Bucon, um espírito para instigar guerras e conflitos entre os sexos via ódio, inimizade e ciúme, principalmente. Um espírito de marcial e venusiano. Qualidades: Bucon representa esotericamente o conflito inerente entre forças da criação, Vênus, e destruição, Marte. Essa guerra é travada continuamente em todos os planos de existência. É como se o próprio universo estivesse escrito em um código de conflito binário. O mágico astuto se beneficia de ambos. Manipulação desses princípios, bem como o conhecimento deles. Para saber a criação é conhecer a destruição e vice-versa. Ter a capacidade de destruir também deve ter a capacidade de criar. A este respeito, vemos que, embora as dualidades se manifestem, elas são incluídas em uma unidade maior. Criação e a destruição são dois lados de uma única moeda e, embora devam ambos existem simultaneamente e perpetuamente um ao outro, eles não são, por fim, suas próprias fontes. Eles derivam de uma realidade maior que é nem a criação nem a destruição. Essa realidade é aquela escuridão que está do lado de fora até a trindade satânica, uma escuridão tão completa e um vazio tão bem anula que a mente só pode conceber quando deixou de funcionar inteiramente. As palavras nesta página não têm nada a ver com tanto vazio, mas espíritos como Bucon são, em certo sentido, portões. Embora você possa se sentir querendo instigar pequenos conflitos, é uma grande jornada para penetrar no significado de todo conflito e, uma vez penetrando, para transcendê-lo em êxtase. No entanto, essa transcendência é bastante difícil para a maioria. É por isso que muitos se contentam com fortunas menores, tentando desesperadamente para esconder os olhos da noite toda difundida que todos os seres sencientes encontram, próprios perdidos por dentro. Se você tem coragem, e se você é sábio, você pode navegar nessa escuridão e sair do outro lado. Bucon concede ambos, pequenas fortunas e grandes êxtase. Qual você escolheria? É um paradoxo que a liberdade nos permite escolher os dois, mas os verdadeiramente livres não têm preocupação com pequenas fortunas. Eles podem escolhê-los, e costumam fazer, mas eles os escolhem não por necessidade, mas por alguma outra motivação. Escolha o grande êxtase, no entanto, é escolhido porque é necessário. Todos as criaturas inclinam-se ao êxtase, desejando criar novos sentimentos através de Vênus e destruir todos os inimigos através de Marte. Mas quando esses dois são definidos em inimizade, a dissolução de tudo pode resultar, levando à criação de um novo ser, um ser que se alimenta de si mesmo, acordado em sua própria mente, ciente de seu. O próprio universo nunca se encontra perdido em seus próprios sonhos. 6.